Mistérios de Terramar. Capítulo 561. Dentro do capitão do narval, Charles olhou para Severus sem expressão. O vampiro estava particularmente contido. Sentava-se muito ereto, nenhum dos dois falava e parecia estar esperando por alguém. Poucos minutos depois, um enorme morcego com 1 metro de largura voou pela janela lateral, e suas asas se transformaram em Odric. Capitão, está me procurando. Tem alguém da Ilha do Cristal Negro. Vai explorar o traseiro dele. Charles bateu o dedo de aço na mesa. Aldrich foi pego de surpresa primeiro. Depois de fungar, olhou para o lado com os olhos de óculos escuros. Qual adulto te deu o primeiro abraço? Severer olhou para ele, mas não queria falar com ele. Ele estendeu a mão para ele e tirou uma bola de cristal vermelho sangue que apareceu em sua mão. Capitão, não precisa duvidar de mim. Desta vez a patroa decidiu falar com você pessoalmente. Eu disse que era apenas uma mensagem. Depois de terminar de falar, ele a apertou com a mão, e a bola de cristal explodiu, e uma névoa densa, quase sólida de sangue jorrou dela, dissipando-se instantaneamente. Ao mesmo tempo, o cheiro repugnante de sangue tomou conta de toda a sala. A névoa de sangue condensou-se lentamente em fios vermelhos e começou a se entrelaçar. E aos poucos um corpo cetônico apareceu na frente de Charles. Os restos se condensaram em um pano vermelho e cobriram seu corpo. A figura de Lilith é pequena e rechonchuda, ela parece uma menina menor de idade, mas Charles sabe que esse cara tem dezenas de vezes a sua idade. Quando Lilith apareceu, Aldrich e Severe imediatamente abaixaram a cabeça com respeito nos olhos. Governador Charles, o senhor veio à minha ilha há alguns anos. Ninguém imaginava que o senhor se desenvolveria tão rápido. É incrível. A voz de Lilith era muito suave, e ela se sentia muito confortável em seus ouvidos. Charles abraçou o peito e inclinou-se ligeiramente para o encosto da cadeira. Não há tempo a perder. O que você pode me dizer? O que você quer que eu faça? Lilith cobriu a boca com um sorriso encantador. Frank, criança, estou aqui para ajudar você. Charles não falou nada e esperou que a outra parte continuasse falando em silêncio. A Ilha do Cristal Negro está cheia dos meus filhos e descendentes. Posso ordenar que ajudem você a encontrar a escuridão. Sim, bem-vindos, respondeu Charles de forma simples. Claro, ele não queria ajudar muito, principalmente porque esses vampiros podem voar, o que pode ser de grande ajuda para a exploração desta superfície estranha. Não importa quais sejam suas identidades, pelo menos eles são os mesmos em encontrar a escuridão. Mas não podemos ajudar em vão, precisamos de uma condição. Charles sorriu com desdém e disse ironicamente, você tem o mesmo número de escolhas, não se esqueça, o mar também está inundando sua ilha. Lilith vermelho sangue franziu a testa. Você pode esperar até eu terminar de falar? É muita falta de educação interromper os outros. Vendo a outra parte se acalmar, Lilith caminhou lentamente pela sala do capitão com saltos altos vermelho sangue, e uma fina névoa vermelha descia dela. Charles, você agora é o senhor do Mar do Norte. Espero que se apresente e proponha que a raça de sangue possa viver em sociedade humana em caráter legal. Charles não esperava esse pedido. Parece que esse grupo de vampiros que vivem secretamente sozinhos está planejando aproveitar a oportunidade para se reintegrar à sociedade humana. Tenho que discutir isso com outros. Charles não concordou explicitamente, Lilith não ficou muito satisfeita com a resposta. Ela ficou parada na frente de Charles e colocou o rosto deslumbrante na frente dele. Governador Charles, isto não é só por nós, mas também por você. Enquanto pudermos sair, lembraremos do seu amor por você. De agora em diante, nossos parentes serão os aliados mais próximos da Ilha da Esperança. Neste lugar, às vezes a força não é o mais importante, mas saber como conquistar o coração das pessoas é o mais importante. Os dedos se esticaram lentamente e acariciaram levemente a prótese de aço de Charles, deixando uma linha vermelha de sangue. Pergunto se vocês são vampiros, monstros que se alimentam de sangue humano. Se vocês realmente conseguirem status legal em 100 anos, é difícil imaginar no que vocês se expandirão no mar da terra. Governador Charles, o senhor está preocupado com coisas desnecessárias. A família se alimenta de sangue humano. Se todos os humanos se tornarem parentes, o que comeremos? A essa altura estamos mais nervosos do que o senhor. Além disso, o sol na sua Ilha da Esperança é nosso inimigo, e nunca chegaremos perto desse tipo de lugar fantasma. Em vez de considerar isso, você deveria considerar se conseguiremos viver até lá. Se a escuridão não for encontrada, todos morrerão. Charles pensou por um tempo e então falou novamente, sim, mas também tem uma condição. Você me contará tudo sobre seu passado, inclusive antes de a Fundação capturar você. Ele queria encontrar pistas do passado neste fóssil vivo. Alguém me convidou para ir, disseram que não tinha sol aqui, então eu vim. Charles olhou em seus olhos e disse palavra por palavra. Não minta, eu explorei a ilha onde você estava aprisionada, a Fundação a pegou. Paciente com anemia ulceroblástica tipo 3 e porfiria, Lilith. Ao ouvir isso, as pupilas de Lilith brilharam de pânico, mas o pânico foi rapidamente suprimido. Ela virou a cabeça ligeiramente e disse aos dois descendentes atrás dela, voltem. Os dois vampiros atrás dele, que eram como estacas de madeira, recuaram imediatamente. Lilith sentou-se à mesa. O que mais você sabe? Você é membro da Fundação? Charles balançou a cabeça e negou. Não estou curioso sobre o seu passado, só quero saber. O que aconteceu na superfície do passado?
Falando nisso, os dois viraram a cabeça para olhar para fora da janela ao mesmo tempo, a névoa roxa e nebulosa. Olhando para a névoa roxa, o rosto de Lilith também estava confuso. Ela caminhou até a janela e disse lentamente: "Não sei por que a superfície está assim. Talvez a nave que a Fundação me enviou fosse a Arca de Noé. Eles previram a chegada do desastre da extinção da humanidade e se transfeririam completamente para o mar da Terra. Para ser sincero, Charles já pensou nessa conjectura, mas por mais alta que seja a possibilidade, é sempre apenas uma conjectura. Quantos anos você tinha quando chegou? Em 1991, a Fundação me tirou do orfanato e me injetou um tipo de medicamento para que eu me tornasse um parente. A Fundação está fazendo experiências. Eles estão tentando otimizar genes humanos por meio de raças de sangue. Afinal, raças de sangue são muito melhores que humanos. Na verdade, eles estão prestes a ter sucesso. Os parentes da minha geração mal conseguem comer comida humana." Charles ficou atordoado. Descobriu-se que não foi a Fundação que capturou a vampira Lilith. Lilith foi criada por eles. Capítulo 562. Você parece saber das coisas da superfície? Você também é da superfície? Lilith olhou para Charles. Estou perguntando a você, não você a mim, se quando você desceu, o mundo humano na superfície passou por alguma mudança anormal, como desastres e terremotos. Charles recuperou o direito de falar com firmeza. Lilith balançou a cabeça. Pelo menos nada aconteceu antes de eu pegar. Está tudo normal, mas é difícil dizer. Porque desde o momento em que fui pego na superfície até quando escapei do mar, durante esse período, a Fundação não me permitiu nenhum contato com o exterior. Tudo estava fechado, até mesmo os navios de carga que nos escoltavam para fora dos sujeitos experimentais estavam completamente fechados. É uma caixa de ferro. A superfície está assim agora, não sei por quê. Você disse que foi pego pela Fundação em 1992. Quantos anos você tem este ano? Quando perguntado isso, o coração de Charles bateu mais rápido. Eu tinha 1016 anos, lembro-me claramente. A sala ficou em silêncio instantaneamente, Lilith não disse mais nada e Charles não perguntou. Depois de um longo tempo, Charles assentiu. Deixe seu povo vir, eu prometo o que vocês pediram, vocês vampiros, agora fazem parte da exploração da superfície. Muito bem, você fez uma escolha sábia, como esperado. No segundo seguinte, o corpo vermelho sangue de Lilith foi arremessado diretamente, e a névoa vermelha se espalhou. Ao ver que a outra parte havia desaparecido completamente, Charles se abaixou e abriu a gaveta ao lado. Lá dentro, estava a impressora de mentes com uma grande pilha de papel já empilhada. Depois de retirá-lo e lê-lo cuidadosamente, Charles descobriu que a outra parte não havia mentido e que tudo o que ela sabia sobre a superfície era verdade. Já se passaram 1000 anos desde a minha idade? Ah, é muito tempo. Charles riu baixinho. Seu riso é cheio de mente aberta, e a obsessão pelo passado desapareceu. A resposta de Lilith é simplesmente um fim completo. Charles não se preocupou em ir a outro lugar, então começou a cerimônia de comunicação diretamente na sala do capitão. Quando souberam que os vampiros da Ilha do Cristal Negro também se juntaram à exploração, os outros 3 não se opuseram. Afinal, comparado aos problemas 100 anos depois, o mais importante é encontrar a escuridão primeiro. Se você não consegue encontrar a escuridão, então não há necessidade de se preocupar. Charles, por que você não encontrou nada? Precisamos de boas notícias para inspirar as pessoas, e os corações das pessoas nas ilhas do Mar da Terra estão cada vez maiores, disse Júlio com uma expressão séria. Boas notícias? Faltam só alguns meses, o que você quer que eu lhe diga? Se quiser se apressar, por que não vem ver você mesmo? Você acha que estou me escondendo embaixo para escapar? Eu lhe digo, se eu tivesse suprimido embaixo, o fatanismo teria se espalhado por toda a terra e mar. Você teria ficado sem comida nele. Percebendo que o clima estava um pouco tenso, a Hold, ao lado dele, abriu a boca para fazer uma ronda. Governador Charles, como o senhor sabe, não somos tão bons em explorar esse tipo de coisa quanto o senhor, e não podemos ajudar muito se formos para cima. É melhor deixar que nós e sua esposa estabilizemos a situação. A situação a seguir é igualmente sombria. Afinal, esse tipo de situação catastrófica que se aproxima é a mais adequada para a disseminação da religião. Se não houver ninguém para controlá-la, o coração das pessoas facilmente entrará em colapso. Charles não disse nada e desapareceu no mesmo lugar. Júlio bufou e estava prestes a sair, mas, nesse momento, um homem-areia com cabeça de polvo apareceu de repente ao lado deles, e Octer, que não via há muito tempo, entrou online novamente. Governador Júlio, o senhor realmente continua cooperando com eles? Aliás, Charles lhe disse que tudo estava errado. Ele é o pecador de toda a terra e do mar. A aparência da morte é o resultado dele e do Papa da Luz. Além de buscar a escuridão, você tem uma segunda opção, juntar-se a nós. Se você se juntar a nós, podemos transformar seu corpo para que você se adapte ao oceano. Quando o grande e poderoso despertar, ganharemos a vida eterna juntos. Vá! A voz de Júlio explodiu como um trovão. Você não acredita? Eu tenho provas, você pode julgar depois de ler. É melhor não esperar que eu abra espaço, seu idiota do mar, eu vou te matar mais cedo ou mais tarde. Ah, Odd, deixe-os irem embora. Seguindo o velho de cabelos grisalhos ao lado dele, ele bateu no chão com um cajado, e o Octer formado pela areia desapareceu instantaneamente. Alhode acariciou a barba com a mão. Por que não esperar ele terminar? Não esperem para terminar. E se o que ele disse for verdade? Agora ataquem Charles?
Agora o mais importante é fazer o mar da terra voltar ao normal, e o resto pode ser dito depois. Júlio concluiu. Apenas se retirem desta cerimônia. A Awad estava prestes a sair quando viu o líder da Associação de Exploradores, que não tinha nenhum senso de existência paralela, constantemente registrando algo com caneta e papel. Ouvindo a pergunta da outra parte, Jax parou a caneta na mão, pegou o monóculo, sorriu e disse: Desculpe, minha memória não é muito boa. E eu sempre acho que uma boa memória não é tão boa quanto uma caneta ruim. www.melnovel.com. Charles abriu os olhos lentamente, vestiu suas roupas e correu para fora, mas parou de repente. Hoje é seu dia de folga. Ele também deve descansar e liberar a pressão em seu coração, caso contrário, o acúmulo não será bom para a próxima exploração. Charles sentou-se lentamente e pegou a prancheta cinza no canto da sala. Abandonou os pensamentos e pegou o pincel. Não demorou muito para que o autorretrato de Charles aparecesse no papel de desenho. Olhando para si mesmo na pintura, Charles expirou. Não se mexeu por um longo tempo e parecia ter regredido bastante. Senhor Charles, por que o senhor se pinta? Charles virou a cabeça ligeiramente e viu que Lily já estava de pé sobre seus ombros em algum momento. Onde você esteve ultimamente? Por que não se viu? Indiquei meus amigos à Associação de Exploradores e pedi que se juntassem a outras equipes de exploração, para que, se os exploradores encontrarem um lugar onde ratos possam ser usados, todos possam ajudar muito. Charles olhou surpreso para o ratinho. É muito bom, Lily, você consegue inventar um jeito desses. Hehe, é isso que devemos fazer. Se o mar inundar a ilha, todos morrerão, então temos que usar todas as nossas forças, disse Lily, esfregando o curativo no rosto de Charles. Charles estendeu a mão, segurou-a nas próprias mãos e com a exclamação dela, pulou direto da janela lateral. Vamos descansar um pouco hoje. Não falamos mais sobre isso. Vamos até a fortaleza de Juquim dar uma volta. Eu posso. Capítulo 563. Marguerite estava sentada no sofá, com as mãos amassando pó de arroz sobre a mesa e colocando-a sobre uma bola de papel branco. Havia um traço de desejo em seus olhos escuros. Com o pop, quando o papel branco foi aceso, o pó dentro dele se transformou em nuvens de fumaça azul. Quando a fumaça foi inalada para dentro de sua cavidade nasal, Marguerite tinha uma expressão extremamente calma no rosto, a cabeça caída e o corpo tremendo de vez em quando. Charles franziu a testa levemente, ela estava muito estranha agora. Nesse momento, um homem magro ao lado dele, com um traço de desejo maligno nos olhos, olhou ao redor e viu que Marguerite estava sozinha. Então lentamente se moveu para o lado dela e estendeu a mão para tocar seu peito. Ao ver que sua mão estava prestes a agarrar o gordo que estava por baixo das roupas, um gancho afiado de âncora disparou e perfurou diretamente o antebraço do oponente. Ai! Acompanhado por um grito violento, Charles o arrastou da loja para a rua. Quando Marguerite ouviu o movimento, ela levantou a cabeça para olhar, suas pupilas dilataram e seus olhos se endireitaram e ela riu. Charles foi até a loja e caminhou até ela para ajudá-la a se levantar, mas alguns fantasmas com faixas vermelhas nos ombros apareceram na frente de Charles, bloqueando seu caminho. Margaret costumava ter guardas ao seu redor. Se Charles não tomasse providências, o destino do sujeito não seria muito melhor. Charles, quanto tempo não nos vemos? O que há de errado com seus olhos e seu rosto? Marguerite se levantou cambaleando. Pare de fumar essas coisas, faz mal à saúde. Não está bom? Acho que está bom. Margaret caminhou até Charles e acariciou delicadamente seu rosto com a mão. Charles olhou para a cicatriz no rosto dela com um traço de tristeza nos olhos. Meu povo foi explorar, e os danos foram enormes. Vocês não morreram depois de tantos anos de exploração. Devo dizer que realmente admiro isso. Margaret, ainda quero dizer que você não precisa explorar. Como governadora, será mais benéfico para todos irem até o fundo para estabilizar a situação. Sério? Então por que você não desce? O corpo de Marguerite balançava como se ela estivesse prestes a cair. Como sou um excelente explorador, o significado acima é muito maior do que abaixo. Se ninguém assumir a liderança, os exploradores pensarão que são bucha de canhão, e minha esposa Ana poderá estabilizar a situação na ilha. Ao ouvir sua esposa Ana, os longos cílios de Margaret tremeram levemente, e sua voz elevou-se um pouco. Esposa? Você realmente aceita aquele monstro devorador de homens como sua esposa? Que lunático irracional. Comparado a você agora, eu ainda gosto de você antes. Ao ouvir isso, Margaret caiu na gargalhada, e sua expressão gradualmente se tornou fria depois de ter rido o suficiente. Quem você pensa que é? Meu pai? Nesse momento Lily, que estava no ombro de Charles, não aguentou mais e disse com raiva. Como você pode fazer isso? O Sr. Charles está claramente preocupado com você. Eu não preciso dos cuidados dele. O governador Charles deveria se concentrar em encontrar a escuridão. Todos morrerão se a escuridão não for encontrada. Na verdade, não há nada de errado nisso. Charles não disse nada, colocou Lily em sua mão, acariciou os pelos das costas dela e se virou. Olhando para as costas de Charles, os dentes prateados de Margaret cerraram-se, seu peito subindo e descendo. Por fim, ela se virou e saiu da loja, virou-se e caminhou em direção à sua residência. O cômodo não era grande, mas estava fechado porque era um porão. Assim que ela se sentou, a água no copo ao lado dela ferveu instantaneamente. Que merda você está fazendo? Com uma oportunidade tão boa agora, por que não começa com ele? Era como uma voz que continha um catarro espesso vindo da água.
Você vai começar direto na fortaleza do Poço Gigante? Desculpe, não vamos dizer o quão grande é essa taxa de sucesso, e mesmo que isso possa matar Charles, não pretendo trocar minha vida por isso. A ilha sob a fortaleza da cratera gigante pertence a ele. A voz de Margaret estava irritada. A fervura da água no copo diminuiu um pouco. Vocês têm que fazer alguma coisa. Enquanto Charles morre, podemos fazer grandes movimentos lá embaixo, e haverá mais esgrimistas vacilantes nos braços dos poderosos. Farei isso o mais rápido possível, mas a força de Charles melhorou muito, e estima-se que ele esteja no nível 10. Com minhas mãos, é muito provável que ele escape. Preciso de todas as emboscadas que você puder usar. Depois que a água parou por um tempo, ela rolou novamente. Enviarei outras linhas ocultas para ajudá-lo. O tempo está se esgotando, você deve fazer isso o mais rápido possível. E se ele realmente encontrar a escuridão de volta? Então o poderoso realmente não pode voltar. Marguerite estendeu a mão e segurou o copo d'água. Você me prometeu, certo? Quando o mar inundar tudo, você transformará todas as pessoas ao lado em mergulhadores. Sim, contanto que você consiga, faremos o que dizemos e juraremos em nome dos poderosos. Em uma rua movimentada, Charles caminhava lentamente com Lily. Lembrando-se da aparência de Margaret, Charles pensou que talvez pudesse fazer alguma coisa, mas depois de pensar um pouco, descobriu que não conseguia fazer nada. Lily usou sua cabeça peluda para furar entre os dedos de Charles, levantou a cabeça, olhou para o queixo dele e disse: Senhor Charles, não há diversão na rua aqui, é muito chato. Esta não é uma área residencial. As lojas ao lado atendem exploradores. A maioria das coisas que os desesperados gostam naturalmente não agradarão Lily, como lojas de armas, bordéis e cassinos. Charles foi até a loja que vendia cigarros ao lado dele, e havia uma barraca de bebidas em frente à loja. Vem aqui. Charles pediu sem perguntar à outra parte o que estava vendendo. Espere um minuto. A mulher musculosa com o piercing de latão no nariz tirou uma fruta preta parecida com uma abóbora amarga. Primeiro pescou a fruta roxa clara de dentro e colocou-a em um prato na frente de Charles. Então, ele enfiou a casca do melão amargo no espremedor e começou a espremer o suco. A casca preta do melão espremeu o suco branco, o que surpreendeu Lily. Cara, você é um rato da Associação dos Exploradores? O vendedor de piercing no nariz apontou para Lily e perguntou. É isso. Charles usou uma colher de lata para pegar a fruta roxa clara do prato e colocou-a na boca. Embora não tenha muita polpa, o sabor é doce e Charles gosta muito. Enquanto comia, ele observava os exploradores indo e vindo na rua ao lado dele. Eles entravam em vários lugares em grupos de 3 ou 5, sem nenhum traço de tristeza em seus rostos. Ninguém parece estar muito nervoso, disse Charles para si mesmo. Faça. Um copo de suco foi entregue a Charles. Por que esses animais estão nervosos? Eles estão atrasados demais para serem felizes. A Associação de Exploradores já cobriu todas as despesas: vinho, comida, mulheres, frutas calmantes e cogumelos psicodélicos. As melhores coisas da terra e do mar são enviadas a eles, e eles têm tudo o que querem. Capítulo 564. Charles pegou o copo e tomou um gole. De repente descobriu que o suco estava gostoso. Embora parecesse melão amargo, não era nada amargo. Era doce e azedo. Ele levantou Lily e a colocou ao lado da bebida, e o ratinho estava tomando um gole do copo. Sim, esses caras costumavam lutar por suas vidas. A morte não pode assustá-los. O dono da barraca inclinou a cabeça e disse em voz baixa: mais uma coisa, não se esqueçam, eles costumavam ser ameaçados de morte o tempo todo. Mas agora todos em Dihai estão na mesma situação, e se sentem mais equilibrados em seus corações. Para cima. Charles sorriu e disse algo em chinês. Não se preocupe com a escassez, mas sim com a irregularidade. O que você disse? O dono da barraca ficou um pouco surpreso. Não é nada, tome outro copo, meu rato e eu gostamos da sua bebida. Charles bebeu o pouco suco que restava no copo de um só gole. No momento em que Charles estava aproveitando um dos poucos momentos de paz, um barulho alto veio da saída da fortaleza gigante. Alguém mais descobriu? Charles ficou um pouco surpreso. Quanto? Charles se levantou, pronto para ir ver. Sem dinheiro, não diga logo, é tudo de graça. A Associação dos Exploradores fornecerá um subsídio unificado, você pode voltar a qualquer hora se quiser beber. O dono da barraca disse que tocaria em Lily, mas ela rapidamente evitou. Charles não foi educado. Deu 2 passos rápidos e jogou a âncora protética diretamente no telhado oposto. Quando as correntes giraram, Charles, que chegou ao terraço, viu um navio a vapor anfíbio entrando pelo portão à distância. Um Range Rover estava amassado com um bando de seres vivos retorcidos em seu convés. Charles olhou para os próprios pés e correu rapidamente para aquele lado. Logo Charles pulou no convés do oponente e perguntou diretamente à capitã grávida: de onde veio essa coisa? Encontrei os 600 quilômetros a oeste, governador. Governador, esta coisa não se parece com nada na superfície. Vi a marca da marinha de Hope Island nele. Marca da marinha da ilha Hope? Charles reconsiderou as coisas à sua frente. Era um grupo de monstros deformados, condensados por máquinas e carne e osso. Mal se percebia que se tratava de um avião a hélice primitivo, mas parte dele estava unida por carne e osso. A cabeça do piloto estava completamente liquefeita, e as feições faciais deformadas estavam espalhadas caoticamente pela superfície da aeronave. A boca triangular ainda murmurava algo, o que parecia anormalmente chocante.
A propósito, quando a primeira vez que voltou à superfície, o espião que saiu para explorar o caminho tinha um helicóptero que não retornou. Poderia ser ele. Por meio do telegrama, Charles rapidamente entrou em contato com a marinha de Hope Island e confirmou que esse sujeito era o que estava desaparecido no momento. Meu senhor governador, esse cara parece ter perdido o juízo, mas palavras escuras e dispersas apareceram em suas palavras. A lembrança da mulher grávida deixou Charles um pouco animado. Já fazia mais de um ano desde que eles emergiram. Não são muitos os que vagam constantemente pela superfície. Talvez ele realmente tenha visto a escuridão. Charles correu até ele e perguntou: soldado, eu sou Charles, você consegue me ouvir? Depois de repetir isso várias vezes, a outra parte finalmente reagiu. Eu quero ir para casa. Não, está doendo, mãe. Meu senhor governador, ele pode responder a perguntas até certo ponto, mas temo que não esteja disponível em comunicações normais. Acho que preciso de algum tipo de relíquia que possa roubar memórias. A mulher grávida lembrou, tocando a barriga. Sem relíquias, por acaso tem alguém aqui que pode fazer isso? Logo Ana foi enviada por Shining, e sua filha ainda parecia resistir muito à superfície, e ela parecia apavorada mesmo com sua habilidade de enviar alguém. Os dedos de Ana tocaram o corpo do oponente, suas sobrancelhas franziram lentamente. Parece que ele encontrou algumas coisas ruins na superfície. É tão patético. Há algo útil na memória? Charles perguntou nervosamente. Não se preocupe, deixe-me dar uma olhada primeiro. Esse cara está uma bagunça agora, talvez até metade da alma dele, disse Ana e fechou os olhos. Os exploradores que estavam fazendo uma pausa se reuniram lentamente. Pareciam sentir que alguma descoberta importante estava prestes a ser anunciada, e o clima gradualmente ficou um pouco tenso. Sob o olhar daqueles olhos, Ana abriu os olhos novamente, virou-se e deu um sorriso encantador para todos que estavam sob o convés. Pessoal, temos sorte. Há pistas obscuras na memória desse cara. A escuridão está no oeste, e agora se tornou um oceano. Ao ouvir a notícia, todos aplaudiram intensamente. Alguns riram e jogaram seus chapéus para o céu. Ninguém queria morrer. Contanto que encontrassem a escuridão, não apenas todos viveriam, como também receberiam recompensas da ilha. A atmosfera da fortaleza gigante se tornou instantaneamente a mesma do festival, com todos os rostos cheios de alegria e vários veículos seguindo para o oeste. O grande número deles chegou a causar congestionamento. Se os deuses da tribo Ikki previram que a escuridão é apenas um palpite no ocidente, então agora que há evidências, podemos ter 100% de certeza de que o mar da terra está perdido. A escuridão está lá. Onde fica a localização específica da escuridão? Charles continuou pedindo detalhes. Ana balançou a cabeça. Não sei, não há nenhuma referência perto da memória dispersa. Só consegui distinguir pela bússola do helicóptero que ele estava dirigindo para o oeste. Seu coração está coçando de novo? Planejando sair correndo e morrer? Ana olhou para Charles, animado com um sorriso no rosto. Atualmente a distância do carro é muito curta. Eles estimam que não podem explorar tão longe. Já existem poucas naves anfíbias de exploração. Como uma nave anfíbia de exploração, o narval pode explorar mais longe, e... As palavras de Charles não haviam terminado, e Ana recolocou a mão dele diretamente. Não precisa me explicar, você é o chefe da família, pode fazer o que quiser. Depois que Charles beijou os dedos macios de Ana com os lábios, ele se virou e pulou do convés. Minha querida, foi um trabalho árduo. Vou incomodá-la agora. Ana apoiou a mão na lateral do barco e observou Charles desaparecer lentamente em seu campo de visão. Depois de um longo tempo, suspirou lentamente. Que tal encontrar a escuridão? Não é como viver à sombra dos deuses, eu sempre me sinto relutante. Assim que Charles rapidamente relatou as coordenadas da exploração à Associação de Exploradores, o narval partiu imediatamente. Embora as férias tenham sido encurtadas, a tripulação não reclamou, principalmente depois de saber que havia pistas realmente obscuras. Assim que o narval saiu do portão da fortaleza do Poço dos Gigantes, um par de olhos no telhado pulou e disse algo no ouvido de Margarete. Ela sentiu levemente e se levantou. À sua frente estavam vários capitães exploradores com idades muito diferentes, mas como todos estavam ali, seus propósitos eram evidentes. Entre eles estavam os 3 reis de Sodoma, e 134 mostrou um sorriso cruel no rosto enquanto segurava a boneca. O governador da ilha Hope partiu, é a nossa vez de fazer isso. Capítulo 565. Em uma cabine escura do narval, uma caneta era segurada por uma mão enfaixada, e linhas de lindos rabiscos eram escritas. Mãe, como está a casa? Estou muito bem. O lugar acima está deserto, não há perigo, todos ainda estão vivos. A bandagem parou de repente quando ele escreveu, e então ele amassou o papel formando uma bola, e hesitou por um longo tempo antes de escrever novamente. Encontramos uma maneira de evitar que o nível do mar suba. Se esse problema for resolvido, tudo voltará ao normal em breve. Quando isso acontecer, poderei voltar para casa. Você não está com boa saúde. Você precisa ir ao pai de Lily para fazer um check-up todo dia 1º de cada mês, para que se tiver alguma doença, possa tratá-la a tempo. Na cabine, sob as bandagens, Aldrich e Severi, os 2 vampiros, bebiam com taças de vinho. Depois de tomar um gole, Severi engoliu o sangue com uma expressão de dor. Esse tipo de sangue humano encapsulado é muito feio, está prestes a coagular, cara. Você não tem nada de novo aqui? Existe, mas você precisa aprender a jogar cartas primeiro, disse Aldrich lentamente. Ainda não entendo por que você quer embarcar no navio.
Como vigia e batedor, um clã de sangue basta. Você não precisa vir. Não diga isso, cara, eu embarquei no narval antes de você. Quando eu estava explorando com o capitão, você não embarcou. Aliás, a patroa me pediu para te dar uma coisa, um pouco da sua promoção ao título. Enquanto falava, Severer retirou da capa uma gota de sangue contida em um pequeno frasco transparente. A gota de sangue tinha uma cor muito peculiar, como um rubi brilhante. Assim que aquilo saiu, Aldrich fungou animadamente, e seu pomo de Adão continuou escorregando enquanto ele engolia. Aqui pegue-o, essa coisa não é algo que pessoas comuns possam desfrutar e não pode ser comprada no mercado negro, disse Severer e forçou a coisa em sua mão. Aldrich tirou a rolha, colocou o nariz na boca da garrafa e cheirou, com uma expressão embriagada no rosto marcado. Mas quando ele estava prestes a beber, as palavras de Severe ao lado dele o fizeram parar. Eles disseram que, contanto que você faça o que quer, essas coisas estarão lá. Aldrich rapidamente recolocou a rolha e a entregou a Severe. Não, embora eu respeite a senhora, não trairei o capitão. Não diga isso, não importa o que aconteça, você é o sangue da Ilha do Cristal Negro, afinal. Severer disse, empurrando a gota de sangue de volta. Não estou, aquela ilha não me deu nenhuma esperança. Já que eu estava ferido, os caras da Ilha do Cristal Negro só vão continuar a me humilhar e intimidar. Aldrich parecia se lembrar de algumas coisas desagradáveis, seu tom um pouco animado. Ei, cara, não se anime. Eu não te disse para trair o seu capitão. Isso é só um pouquinho de gentileza da Ilha do Cristal Negro para os companheiros perdidos nas ilhas distantes. Aldrich ouviu isso e parou de empurrar a mão para fora. Devo dizer que o sangue de alta qualidade, exclusivo desse tipo de sangue, é realmente atraente. Cara, isso não é realmente uma compra, é apenas um investimento na melhor das hipóteses. Seu relacionamento com o governador de Hope Island é tão próximo que vale o investimento. Odilic pensou por um momento, depois tirou a tampa novamente e levantou a cabeça para beber. A sensação fria percorreu sua garganta até o estômago, fazendo com que o vampiro cego respirasse fundo. Seu corpo rapidamente se deformou e se transformou em um estranho monstro vampiro inchado. Mas ao mesmo tempo as queimaduras restantes em seu rosto começaram a cicatrizar rapidamente. Alguns segundos depois, todas as mudanças começaram a diminuir, e o Aldrich com aparência monstruosa, voltou a ser o mesmo de antes. Com uma exceção, a cicatriz em seu rosto queimada pelo sol está completamente curada. Aldrich parecia muito animado, tirou os óculos de sol do rosto com um leve tremor na mão direita, e viu que os olhos que deveriam ser como ovos de açúcar tinham sido substituídos por um par de pupilas vermelho-sangue, e ele pôde enxergar novamente. Vampiro parece estar bem, e isso, claro, também inclui o Aldrich totalmente recuperado. Ele aparenta ter apenas 20 e poucos anos, quando já tem mais de 100, com o nariz reto e sem manchas no rosto. Desculpe, tenho tempo para conversar, preciso ir para a cabine da turbina em serviço. Depois que Aldrich terminou de falar rapidamente, ele se virou apressadamente e correu em direção à sala médica. Na cabine, naquele momento, Charles estava ao lado de Norden no leme, olhando para o deserto de Gobi lá fora. Leme esquerdo 30. Informações obtidas da Associação de Exploradores mostram que há uma poça de sangue se espalhando à frente. Várias equipes de exploração morreram após os encontros. Para evitar problemas, precisamos dar a volta. Norden assentiu, e suas mãos firmes começaram a girar. Capitão, há marcas de rastros e pneus na frente. Alguém deveria ter explorado. Charles assentiu. O grau de intemperismo deve ser do lote anterior. Vamos em frente. Nossa missão desta vez é uma área que não foi explorada posteriormente. Mas, capitão, a escuridão é algo assim. Porque a asterisco da luz só pode ser tocada por um deus. Mas como a trazemos de volta? Vamos encontrá-lo primeiro, e depois pensar em um jeito. Agora que não há sombra escura, é completamente inútil considerar isso. E não temos escolha. Assim que Charles disse isso, a porta ao lado se abriu e Deep entrou. Suas pernas, que deveriam ter desaparecido, foram substituídas por próteses feitas de engrenagens e tubos de metal. Deep levantou os pés com um sorriso. Capitão, olha. Essa coisa é muito boa. É exatamente igual a um pé de verdade. Tem molas dentro. Consigo pular mais de 10 metros de uma vez. Mas tem algo errado. Quando meu corpo se transforma em uma névoa azul, ele não acompanha. Preciso reconectá-lo. Charles não se deu ao trabalho de prestar atenção nele, virou a cabeça e continuou olhando o mapa ao seu lado. Está densamente compactado. Cada flecha é um explorador. Todas as flechas apontam para o oeste. O narval agora é uma delas. Assim que Charles estimou quanto tempo levaria para chegar à área inexplorada, houve um grande estrondo, e uma nuvem de fumaça explodiu de repente bem na frente do narval. O Norden, que estava bem ajustado, rapidamente girou o leme e finalmente deixou o narval passar com a fumaça. O que está acontecendo? A julgar pelas informações atuais, o deserto de Gobi deve ser seguro. Existe algum monstro subterrâneo? Mas quando seu nariz aguçado sentiu o cheiro de pólvora, ele reagiu imediatamente. A fumaça espessa não era causada por algo na superfície. Alguém estava se atacando com balas de canhão. Deep, ao lado, também sentiu o cheiro. Ele imediatamente acionou a sirene e todos os tripulantes que ouviram o som rapidamente se prepararam para revidar. Nesse momento, Charles se transformou em um morcego e saiu correndo. Assim que decolou, vários navios a vapor anfíbios modificados apareceram à distância. Capítulo 566.
Que diabos está acontecendo? Esses caras são controlados por algo na superfície? Charles bateu as asas e, após subir rapidamente 200 ou 300 metros, aproximou-se do navio a vapor anfíbio à distância. A distância se aproximava cada vez mais. Ele conseguia até ver claramente os rostos daquelas pessoas e as tatuagens de tentáculos de polvo em seus rostos. Em um instante, a dúvida no coração de Charles se dissipou. É a vingança dos fatanistas que, sem saber, emboscam tantos estupros. Nesse momento, ele viu os canhões dos navios a vapor começarem a girar, apontando para ele. Charles rapidamente se levantou, tentando ficar longe do alcance de ataque do oponente, mas não subiu muito alto, mas suas asas ficaram presas inexplicavelmente, e uma flauta de osso afiada que apareceu do nada perfurou a membrana de carne de Charles. Tentáculos transparentes cresceram de Charles, tentando puxar a flauta de osso, mas a flauta de osso deslizou rapidamente com a imagem residual e perfurou o peito de Charles ferozmente. Atrás da flauta de osso, um homem cinzento apareceu lentamente. Era um dos companheiros de Sodoma 134. Embora Charles tenha escapado a tempo, ele ainda foi perfurado nos pulmões e sentiu um forte aperto no peito por um tempo. O arco branco saltou de Charles, saltou sobre o corpo do oponente e o atravessou diretamente. Este ataque não causou nenhum dano ao homem da névoa. Capitão, eu vou te ajudar. Uma nuvem de névoa azul flutuou de um lado, misturando-se com as pessoas da névoa em uma nuvem de fumaça azul escura. Com a ajuda de Deep, Charles rapidamente se livrou dos problemas. Ele estava prestes a correr para se livrar daqueles navios de guerra, mas viu uma fumaça parecida com a de um trem atingindo o narval em alta velocidade no plano deserto de Gobi à distância. O homem gordo e inchado que está preso na proa do navio e ruge constantemente, assim como aquelas juntas de insetos saindo das laterais do casco como remos. Tudo isso indica que a outra parte é o homem gordo e inseto de Sodoma. Os dois canhões de convés controlados pelo mouse de Lily continuaram disparando, mesmo com o sangue pingando dos projéteis. A velocidade do oponente não parou por meio minuto. Não, a 134 também deve estar naquele navio. Se você deixar ela entrar em contato com o narval, vai ser um grande problema. Charles tentou o máximo que pôde para voltar correndo, mas no final não foi tão rápido quanto o oponente. Quando ele ainda estava a 200 metros de distância, o navio verme inchado colidiu fortemente com o narval no lado direito, e os dois navios inclinaram-se para frente um contra o outro. O rei rugiu alto, a carne branca e gorda de seu corpo se abriu, e os insetos estranhos e densamente compactados saíram de dentro e voaram em direção ao narval. Charles no ar correu diretamente para o enxame de insetos, e o arco branco apareceu de vez em quando, e os insetos queimados pingavam como chuva. Os outros tripulantes também correram para o convés e começaram a contra-atacar. O fogo de artilharia à distância não cessou por um instante, e toda a situação tornou-se caótica. O sorriso de 134 segurando a boneca saiu do homem-inseto. Olhando para Charles no ar, ela pigarreou e começou a cantar. A bela e peculiar canção soou, e toda a tripulação do narval sentiu algo começar a crescer sob sua pele. A princípio, o ataque do 134 foi muito eficaz. A tripulação do narval caiu no chão com expressões de dor, e a situação começou a ficar desfavorável para Charles que o aguardava. Mas quando ela mostrou um traço de orgulho no rosto, viu uma grande flor verde crescendo de um homem enfaixado, espalhando-se rapidamente para este lado com seu próprio canto. Quando as plantas tocaram a gordura dos insetos, elas enlouqueceram e começaram a crescer descontroladamente, e suas raízes continuaram a cravá-la. A habilidade da planta na bandagem foi muito fortalecida no canto do oponente. 134 pisou com raiva e pisou com força o pé direito, calçando os sapatinhos de couro vermelho, abriu as presas afiadas e gritou: Marguerite, o que você está fazendo? É esse tempo todo. Não faça isso de novo. Vou recuar. Assim que sua voz baixou, ouviu-se um som de canhões à distância. Junto com a explosão, uma sombra escura atingiu o convés do narval com força, abrindo um fosso. Margarete pegou sua adaga de 2 mãos no poço. Seu rosto estava normalmente vermelho. Era óbvio que ela tinha comido algo irritante antes de sair. Assassina. Ela correu diretamente para o segundo imediato, Charlie, que estava mais próximo dela. Charlie estava prestes a ativar sua relíquia, mas era tarde demais, e a lâmina afiada perfurou seu peito diretamente. A adaga de asterisco 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 foi sacada. Margarete nem olhou para Charlie, que estava espirrando sangue. Com as pernas tensas, ela correu em direção a Norden, que estava atirando em si mesma. Uma adaga cortou os dedos e o cano da espada de Norden, e Margarete golpeou o pescoço do oponente com a lâmina nas costas da mão. Nesse momento o céu escureceu de repente, e Charles pegou um grande grupo de insetos voadores queimados e esmagou Margarete fortemente, impedindo-a de fazer o próximo ataque. Mas diante de um impacto tão forte, ela que parecia magra, resistiu abruptamente. Um rugido extremamente deprimente soou. Margarete levantou sua lâmina de 2 gumes e a cravou profundamente nas laterais de Charles, usando toda sua força para atingir o chão com força. Ouvindo o som de ossos quebrados em seu ouvido, Charles sabia que suas costelas provavelmente estavam quebradas várias vezes. Olhando para o outro grupo sem hesitar, ele levantou a adaga novamente. Charles rapidamente envolveu uma dúzia de tentáculos ao redor dela, tentando parar o outro grupo. Mas o poder de Marguerite é tão forte que ela teimosamente repele Charles. Charles olhou para a mulher à sua frente pela primeira vez, com um olhar assassino nos olhos.
Você sabe o que está fazendo. O que você está fazendo? Assim como os outros ancestrais da família Cavendish, reconquistar nossa própria glória no campo de batalha. Bump. Charles empurrou as costas contra a parede, não conseguiu recuar e a adaga de Margaret se aproximou lentamente do seu coração. De repente, 2 morcegos voaram para perto de Margaret, um ao lado do outro, e morderam seus dentes afiados em direção à aorta do seu pescoço. Infelizmente, suas presas não conseguiram penetrar a pele de Margaret. Margaret de repente afrouxou a mão, e a adaga em sua mão direita caiu e foi enfiada no peito de Charles com suas mãos nuas. Diante de uma força tão poderosa, carne e osso não são diferentes de tofu. Seus dedos rapidamente romperam a pele, os músculos e as costelas quebradas. Justo quando suas unhas afiadas tocaram o coração pulsante de Charles, um sorriso cruel surgiu no rosto excitado de Scar. Nesse momento de extrema urgência, o olho direito de Charles subitamente estourou, bateu no rosto de Margaret e mordeu ferozmente o globo ocular branco. Mesmo que as defesas em outros lugares sejam fortes, os globos oculares são sempre os mais fracos. Aproveitando o instinto de Margaret de fechar os olhos, o corpo do morcego de Charles rapidamente encolhe e se torna um ser humano livre do controle do oponente. Quando Margaret apertou a aranha diretamente com a palma da mão, a figura de Charles desapareceu no ar. Sou o capitão e devo ser responsável pela tripulação. Levarei seu corpo de volta para um enterro grandioso. As orelhas de Marguerite se moveram levemente, e ela jogou a mão esquerda para trás. A adaga afiada em sua mão disparou na direção do som, deixando uma imagem residual, mas não atingiu nada. Capítulo 567. Bum! Uma granada explodiu na popa do narval. A proa de todo o navio foi erguida, e todos no convés foram içados, incluindo Margaret e Charles. Ela não podia tirar vantagem dela no ar. Era uma excelente oportunidade para um ataque surpresa, e Charles não desistiria disso. Um espinho preto e afiado, com 30 centímetros de comprimento, surgiu de repente do ar e perfurou a terceira costela de Margaret, sob a axila. Ao mais próximo do coração, se esse movimento for atingido, Margaret será morta por um movimento. Como um troféu na superfície, os espinhos negros são extremamente afiados. Charles tentou. Essa coisa é suficiente para perfurar sua pele fortalecida. Acompanhado pelo som de unhas arranhando o quadro negro, a arma de Charles não conseguiu mais entrar no meio minuto. O ar ao redor de Margaret pareceu condensar-se em um estado sólido, transformando-se em uma parede de ar bloqueando a aproximação de Charles. Obviamente, Margaret estava totalmente preparada para esta missão de ataque e até preparou um método de defesa. Eu te peguei. A perna direita esticada de Marguerite se levantou de repente, chutando o ar para longe com um vento forte. Puta merda! Ouviu-se um som de carne e sangue sendo dilacerados, e os 3 tentáculos transparentes envoltos nas agulhas negras foram abruptamente arrancados. Se Charles não tivesse largado a mão com antecedência e substituído o braço pelos tentáculos, quem se quebrou foi seu corpo. Para cima, os 2 homens em pleno voo caíram no chão. A batalha entre você e eu é tudo. Aproveitando o momento, Aldrich, ao lado dele, ergueu o rifle e começou a ajudar o capitão. Embora a bala não consiga penetrar a pele de Marguerite, ela atinge seu rosto e pode restringir a visão do oponente. De repente, a expressão do vampiro endureceu, e a maior parte do seu pescoço se partiu. Sangue jorrou do ferimento, desenhando o contorno de uma forma humana transparente ao lado. No segundo seguinte, ao chamado de Lily, os ratos no convés que estavam lutando entre si rapidamente se reuniram, rastejando sobre o homem invisível e roendo os vasos sanguíneos uns dos outros. Os poucos insetos voadores restantes pousaram rapidamente e começaram a atacar o rato de Lily. Houve uma explosão e gritos. Os 2 lados lutaram em grupo, e a batalha foi muito caótica. O arco branco saltou sobre Marguerite, mas mesmo convulsionada pelo choque elétrico, Marguerite, que tinha a intenção de matar em seus olhos, avançou abruptamente. Ela bateu com força no corpo de Charles, e suas mãos apertaram o pescoço dele como estruturas de ferro. Ao ouvir o rangido em seu ouvido, Charles sentiu que sua espinha estava prestes a ser comprimida. Ele girou a mão direita, e um espinho preto e afiado saiu da palma da prótese e perfurou o olho direito dela. Embora Marguerite tenha se esquivado a tempo, ela mal conseguiu manter o olhar. Os espinhos negros, como navalhas, rasparam severamente um grande pedaço de carne, do canto do olho até a têmpora. A força da mão do oponente foi liberada. Charles imediatamente virou as costas, e 7 ou 8 espinhos negros perfuraram Margaret de todos os ângulos. Por um tempo, Marguerite esteve em crise, mas naquele momento, uma situação inesperada e que ninguém esperava surgiu. Uma granada caiu no céu e explodiu ao lado deles. Uma enorme onda de choque os jogou para longe. Voaram para longe. Charles bateu com força na chaminé, e um grande pedaço dela caiu diretamente. Com o canto da boca sangrando, ele tocou o pescoço preto e roxo comprimido e se levantou com uma expressão solene. A bala de canhão não estava apontada para ele. Bem diante de seus olhos, uma bala de canhão atingiu diretamente o corpo do verme, com dezenas de metros de comprimento. E a carne e o sangue viscerais se espalharam por toda parte, e os homens à distância pareciam atacar indiscriminadamente. 134 Ao ver a cena, a linda garota ficou furiosa e gritou para o navio de guerra à distância: parem de atirar. Não nos viram ainda aqui? Venham cercá-los juntos. Vários navios de guerra à distância ouviram o som do 134, imediatamente pararam de bombardear e começaram a contornar o narval.
Charles, que ofegava, estava secretamente ansioso. Sabia que precisava encontrar uma maneira de detê-los. Se o narval estivesse realmente cercado, seria um grande problema. Pensando nisso, Charles chutou os pés e correu em direção ao casco do verme que estava segurando seu barco na frente dele. Mas nesse momento Marguerite apareceu novamente diante dele, e os 2 punhais atirados antes reapareceram em suas mãos. Não pense no passado, você deve morrer aqui hoje. O sangue do ferimento pingou nos olhos de Margarete, deixando-os vermelhos como sangue, e com aquela expressão louca parecia particularmente chocante. Agora ela é como um fantasma faminto saindo do inferno, e não há mais nenhum vestígio da garota pura. Charles estendeu a mão para os braços e tirou seu diário novamente. As páginas do livro abriram rapidamente e Ana, que estava enrolada em uma toalha de banho branca, caiu de dentro dele, com as sobrancelhas franzidas e sua expressão muito impaciente. O que você está fazendo? Eu também estou ocupada lá embaixo, ok? Hein? Não é a Margarete? Querida, quanto tempo não nos vemos? Ana olhou para a mulher à sua frente com um sorriso e a cumprimentou com entusiasmo. Não há tempo para explicações. Matem-na por mim. Depois que Charles terminou de falar, seu corpo rapidamente se transformou em um monstro morcego, atacando indiretamente do ar. Margarete estava prestes a persegui-la, mas Ana apareceu na frente dela. Minha querida, desculpe, você não pode ir, meu homem me pediu para te matar. Eu sempre quis saber qual seria o gosto da sua carne. Agora isso finalmente pode se tornar realidade. Assim que as palavras caíram nos olhos horrorizados de Marguerite, ela viu que suas mãos de repente tinham seus próprios pensamentos, e ela levantou a adaga em sua mão e a cortou em direção ao pescoço. Não se importava com a situação atrás dele. Nesse momento, Charles havia chegado ao topo do rei. As plantas enfaixadas cobriam toda a gordura do oponente, que mesmo lutando e rolando, continuava a se enraizar cada vez mais. Mas mesmo que não conseguisse evitar o rugido de dor, seus enormes membros dianteiros, como os de um louva-a-Deus, ainda abraçavam o arco do narval sem qualquer relaxamento. Assim que Charles retraiu suas asas, ele mergulhou diretamente em direção ao rei, que se tornará o chefe da nave. Aquele era o seu chefe. Mesmo que não pudesse ser morto, desde que fosse libertado do controle do corpo, a velocidade do narval poderia ser aumentada novamente. Vendo que os 2 lados estavam prestes a colidir, uma sombra verde surgiu do lado esquerdo de Charles e ficou pendurada nele. Era um monstro comprido ao lado do 134. Sua velocidade e força eram impressionantes. Seus braços, semelhantes aos de uma centopeia, carregavam muitas imagens residuais e ele agarrou o corpo de Charles com fúria. Sangue e pele voaram. Apenas um segundo depois, o lado do corpo de Charles instantaneamente ficou coberto de sangue. O 134 no ar também se aproxima. Vendo que Charles estava prestes a ser capturado, o corpo de Charles desapareceu instantaneamente na frente dele, aparecendo no largo corpo do verme do rei, não muito longe. Charles, que acabará de pousar, agachou-se e vomitou. A relíquia que ele tirou do corpo de Alice acabou sendo útil nessa situação, mas esse efeito colateral é realmente problemático. Capítulo 568. O longo monstro verde rastejou lentamente para o lado oposto, abriu a grande boca cheia de presas, levantou lentamente os membros dianteiros semelhantes a centopeias, sugando os dedos ensanguentados um por um. Quando a terceira raiz foi sugada, ainda havia uma espiga remanescente pendurada nela. Ela foi jogada na boca e mastigada com gosto. Charles se levantou e tocou sua orelha direita quando viu a cena, apenas para descobrir que não havia nada além de um asterisco buraco na orelha. Seu ângulo de visão cruzou o longo monstro para observar o rei, a 50 metros de distância. Após respirar fundo, o corpo de Charles desapareceu gradualmente no ar. Mais uma vez. O monstro listrado não conseguia encontrar Charles no estado invisível e só conseguia girar no mesmo lugar. Assim que começou a procurar rapidamente, uma longa agulha apareceu de repente na sua frente. Os espinhos negros e afiados cortavam o tofu como uma faca em brasa, cortando a maior parte do corpo do oponente em um instante. E seda verde começou a crescer rapidamente entre as mãos do monstro e cortar em direção aos pés de Charles. Mas o ataque de Charles foi um passo mais rápido, e seu pé direito se ergueu e pisou pesadamente no pescoço do monstro. Com um clique, o corpo do monstro comprido amoleceu instantaneamente. Para resolver o problema, Charles correu rapidamente para frente e quando ainda estava a 30 metros de distância, 134 caiu do céu e sentou-se nos ombros engordurados do rei. Ao ver Charles se aproximando, 134 mostrou um sorriso cruel no rosto. Nos encontramos novamente, essa é a terceira vez, dessa vez não vou deixar você fugir de novo. Você não é mais minha oponente. Charles olhou para os olhos fracos dela sob a pele macia. Muito arrogante, sei que você melhorou muito nesse período, então encontrei muitos ajudantes. Eles podem te ajudar. Os navios de guerra de todas as direções já o cercavam, e os fatanistas com tentáculos tatuados no rosto olhavam fixamente para eles. Há figuras espalhadas de membros da família, e não sei como eles se reuniram. Ops, é tarde demais? O coração de Charles continuava a afundar. Obviamente, como a outra parte havia se preparado muito para um ataque surpresa, ele agora estava se preparando para o pior. De repente, todos os presentes ouviram o som de ferraduras de longe e de perto. Bump!
As lanças amarradas, tão grossas quanto alguns troncos de árvores, dispararam com poderosa energia cinética e perfuraram pesadamente os navios de guerra ao redor. A corda atrás da lança se apertou instantaneamente e os 2 navios de guerra, a dezenas de metros de altura, colidiram fortemente um contra o outro sob a tração da corda. O fogo se encheu de fumaça e a cabine da turbina explodiu. Charles viu os reforços à distância. Mais de 20 cavalos negros do mesmo tamanho puxavam uma carruagem gigante, cercando-o rapidamente. Dizia-se que era uma carruagem, mas na verdade parecia mais um castelo gigante e imponente. Há outros carros e barcos de exploração ao redor da carruagem. Olhando pela quantidade, parece que todos os exploradores das áreas ao redor se reuniram. Quando eles começaram a atacar, toda a situação mudou instantaneamente e o cerco se tornou cercado. Vendo que a situação não era boa, Margaret agarrou seu pescoço sangrando e pulou sobre o corpo do rei, gritando para 134, vá. O plano de ataque furtivo falhou. Fracasso? Impossível. Nunca mais poderei falhar. 134 gritou histericamente. Venham aqui. Toquem e acordem o movimento. Ao ouvir as palavras de 134, o rosto gordo de Wang demonstrou horror pela primeira vez, e então falou pela primeira vez. 177 não. 177 é loucura. Agora eu sou o líder. Eu só jogo quando eu digo para jogar. 134 Assim que essas palavras saíram, o Senhor Cinza apareceu ao lado dela instantaneamente, segurando a flauta de osso em sua mão, em direção à boca. O monstro listrado e comprido rastejou até o lado deles e levantou uma dúzia de braços, o filamento verde tremendo levemente. Charles não queria saber o que a outra parte iria fazer, mas sabia que definitivamente não era uma coisa boa. Ataque. Todos atacam juntos. Todos devem ser deixados. Ouvindo as ordens de Charles, a tripulação rapidamente mudou de direção e correu em direção ao 134. Margaret pulou rapidamente na frente da 134, bloqueando a maioria dos tiros com uma expressão de grande entusiasmo. Eu disse, vai. Eu disse, sim, tudo depende de mim. Não vou. Vou matar o Charles e me vingar agora mesmo. Preciso matá-lo. 134 parecia magoado, com a boca erguida e os olhos vermelhos. Bah! Os tentáculos com arcos elétricos avançaram diretamente, mas foram bloqueados pelos insetos que jorravam do rei, e o ar estava cheio de cheiro de queimado. Vendo que a situação piorava cada vez mais, Margaret virou a cabeça e gritou para o rei recue. Se não quer que todos morram aqui, isso inclui seus amigos. O rei olhou para 134 ao seu lado com demência, e os membros do verme que agarravam o narval de repente se soltaram e começaram a planar até o chão. Charles olhou profundamente para Marguerite à distância e rapidamente se transformou em um morcego e deixou o corpo gigante do inseto-rei. A poeira voava e a areia cobria tudo ao redor. Quando a poeira se dispersou, um grande buraco negro apareceu no chão. Os navios de guerra restantes foram ordenados e flanqueados pelo narval e outras naves de exploração. Essa batalha desprevenida logo chegou ao fim, e todos se transformaram em cadáveres. Charles encontrou os Eiks resgatados no deserto de Gobi. Seu corpo alto estava sob pressão. Charles olhou para ele e disse, obrigado pela sua ajuda. Os hackers olharam para ele em silêncio, depois se viraram e caminharam em direção à carruagem que parecia um pequeno castelo ali perto. Nesse momento, outros capitães exploradores se aproximaram, e um dos adolescentes disse com um sorriso no rosto, Governador Charles, não nos agradeça. Agradeça a pessoa que nos notificou se quiser. Se não tivéssemos sido notificados, realmente não saberíamos que você foi atacado. Charles pareceu surpreso. Alguém lhe disse que eu estava sendo atacado? Os outros assentiram em uníssono, e alguns deles já começaram a recompensá-los. Charles não pôde deixar de sentir uma ponta de confusão. Quem os notificou? Poderia ser. O rosto de Marguerite surgiu em sua mente, mas ele o rejeitou imediatamente. Sua aparência desesperada agora definitivamente não era falsa. O que você está fazendo? Ele caminhou até o lado de Charles com os pés enrolados em uma toalha de banho branca. A bela figura de Ana imediatamente atraiu os olhares gananciosos dos exploradores. Sentindo o olhar constante brilhando sobre seu corpo, a boca de Ana se ergueu levemente, um sorriso encantador apareceu em seu rosto, e sua toalha escorregou assim que ela afrouxou a mão. Mas ao ver o conteúdo lá dentro, todos os exploradores de repente respiraram fundo e agarraram as armas em volta da cintura. Observando suas expressões de gafe, Ana deu uma cotovelada no ombro de Charles e se inclinou para frente e para trás com um sorriso. Charles de repente pensou em algo e olhou de soslaio para Ana. Por que você não resolveu Margaret agora mesmo? Deveria ser fácil com a sua força. A Xiaonizi ficou muito mais forte, mas não é tão fácil de resolver. Os tentáculos de Ana se esticaram e enrolaram a toalha de banho em volta do seu corpo novamente. Capítulo 569. Ei, por que você não tem mais partes no seu corpo? Elas podem crescer de novo? Ana se inclinou e soprou nos buracos das orelhas de Charles. Charles inclinou a cabeça ligeiramente, distanciou-se de Ana e disse com uma expressão séria, quando você voltar, entre em contato imediatamente com o governador em exercício da Ilha Ancha e peça a ele que bloqueie imediatamente a saída e investigue rigorosamente as pessoas que descem da superfície. Marguerite. Ela precisa passar por aquela passagem se quiser voltar, ela não pode escapar. Mais uma vez. Ana parecia indiferente. Você ainda tem tempo para pensar sobre isso?
Sua tripulação foi morta e ferida muitas vezes. Você realmente voltaria para dar uma olhada? Eu não sou médico, a Linda cuida dessas coisas. Fala sério, eu não brinquei com você. Os assuntos da Margaret são os mais importantes agora. A comunicação mais rápida é com você. E se o seu médico careca estiver morrendo? Parece que, embora a garota nunca tenha jogado um jogo, ela também entende o princípio de matar primeiro. Ana olhou para o narval quase destruído ao seu lado. Ao ouvir isso, o coração de Charles apertou de repente, e ele imediatamente se virou para olhar os exploradores cautelosos ao seu lado. Qual de vocês tem um médico de navio sobrando? Aguardando Charles voltar correndo para o convés narval com os médicos das outras naves de exploração. Linda, coberta de sangue, jaz nos braços de Aldrich em um convés esburacado. Rápido! O médico que carregava o kit médico correu e começou a tratar rapidamente. Charles agachou-se ao lado de Linda e viu que uma cicatriz de 10 centímetros em seu coração estava constantemente sangrando, parecendo ter sido ferida por uma arma afiada. Ele estendeu a mão para tocar o pescoço e percebeu que seu pulso estava quase fora de sintonia. Por que Linda subiu? De acordo com o procedimento normal, ela não ficou aqui tranquila e acolheu os feridos? Cough, cough. A culpa é minha. Se ela não tivesse corrido para me salvar, não teria sido atacada por aquelas coisas invisíveis. O segundo imediato, Charlie, anormalmente fraco, ao lado dele queria se sustentar, mas seu corpo frágil era completamente incapaz de fazê-lo. O ferimento de facada em seu peito havia sido costurado. Charlie se levantou e olhou ao redor. As mortes e os ferimentos dos tripulantes eram tão lamentáveis que seus olhos estavam vermelhos. Governador Charles, sinto muito, fizemos o nosso melhor, mas ela não merece mais ajuda. Um médico de barba branca levantou-se e disse solenemente. O coração de Charles estremeceu levemente, e um membro da tripulação estava morrendo novamente. Quantas pessoas são? Não tem jeito mesmo? Charles agachou-se novamente e perguntou, sem vontade. A câmara esquerda do coração foi quebrada. Comparado a salvá-lo, estou mais curioso sobre como ela viveu até agora, que ainda está viva. Isso é simplesmente um milagre. Charles olhou para o rosto delicado de Linda. Ela parecia anormalmente pálida agora, branca como papel. Fragmentos do passado passaram pela sua mente. Na verdade, Linda e Charles não são muito bons, são mais subordinados, mas agora que ela está morrendo, Charles ainda se sente muito triste. Então, a tristeza em seu coração se transformou em uma raiva monstruosa contra o fatanismo. Ele deveria ter imaginado que aqueles caras deformados definitivamente não esperariam por si mesmos para encontrar a escuridão. Isso não tem fim. Este ataque furtivo é apenas o começo. De repente, ninguém esperava por isso. Aldrich, ao lado dele, rastejou para baixo, mostrando suas presas no pescoço de Linda. A figura de Linda imediatamente se curva, sua boca se abre e ela faz um som alto de inspiração. Você é? O médico ao lado dele ficou sem palavras, surpreso, e de repente empurrou com mão de ferro. Não se assuste, apresse-se e salve os outros. Você não precisa se preocupar com isso aqui. Enquanto o sangue no rosto de Linda se recuperava rapidamente, suas presas lentamente saíram da boca. Ela abriu os olhos bruscamente e encarou o pescoço de Charles. Charles imediatamente virou a cabeça para Lily, que estava ao seu lado, e disse, Lily, vá até a bolsa de sangue no depósito e traga-a aqui. Depressa. Logo depois que uma fileira de plasma embalado a vácuo foi entregue a Linda, ela sugou como um animal e esperou até o 9º pacote antes de parar lentamente. Depois de limpar o sangue do canto da boca com as costas da mão, Linda se levantou firmemente. Como está? Como você se sente? Perguntou Charles animado e o médico do navio voltou. Ele não se importa se Linda se torna uma vampira, contanto que ela possa viver é melhor que qualquer coisa. Linda encarou Charles por alguns segundos, depois levantou o dedo indicador direito e o inseriu diretamente no canto do olho direito. Enquanto puxava, ela puxou as 3 agulhas compridas que estavam presas em vermelho e branco. As vermelhas não eram apenas sangue, mas também ferrugem nas agulhas compridas. Capitã, o último adepto da religião Illuminati desapareceu. Talvez essa religião nem devesse existir. Fluido cerebral translúcido escorria pelo canto dos olhos dela, parecendo choro. Aldrich correu até a esposa e a abraçou com força. Está tudo bem. Está tudo bem. Justo quando Aldrich ia ajudar Linda a voltar a descansar, Linda balançou a cabeça vigorosamente. Pegou a caixa médica no chão e correu em direção ao membro da tripulação ferido ao lado dela. Ir com ela. Olhando para as costas de Linda, Charles sentiu que algo mudou em seu coração. Charles virou a cabeça para olhar o curativo do imediato que caminhava em sua direção. A missão exploratória foi cancelada, voltem para casa. O bandido assentiu e caminhou em direção à cabine sem teto. Naquela época no deserto de Gobi, a 5 quilômetros de distância, Margaret estava em cima do rei e olhava para 134 e para a névoa com indiferença, limpando as videiras dos insetos. Uma grande videira com sangue em suas raízes foi levantada, chamou o ferido de rei. 134 parecia muito chateada e enquanto sussurrava para sua companheira, olhou para Marguerite com má intenção. Margarida sabia que a outra parte não podia fazer nada contra ela naquele momento.
Ela havia conseguido controlar Sodoma por tantos anos e não podia ser infantil. Ela levantou o pé e caminhou em direção ao centro do navio, e a carne e a gordura do sangue se abriram, revelando o casco de ferro envolto por baixo. Ela desceu, e além das pegadas de seu pênis, havia outras pegadas de pênis no chão. Era o guarda invisível deixado por seu irmão. Não me siga, vá tratar dos seus ferimentos. Margaret tinha acabado de falar, e as pegadas de sangue atrás dela não se estendiam mais. Ela entrou em seu quarto e fechou a porta com o cabelo grudado no ferimento no rosto, causando uma dor formigante. À medida que o efeito do remédio desaparecia, o ferimento escuro causado por Charles em seu corpo começou a doer gradualmente. Ela baixou a cabeça e deslizou lentamente contra a porta do quarto. A dor a fez tremer involuntariamente e as lágrimas rolaram em seus olhos, mas não caíram. Afinal, ela é apenas uma garota de 20 anos. As mudanças familiares a fazem fingir ser forte, mas é sempre fingimento, e seu coração ainda é o da Margaret, que era protegida pela família. Comparado com a dor em seu corpo, seu coração dói mais agora. Capítulo 570. Guru Guru, o copo de água sobre a mesa em frente a Margaret de repente começou a rolar violentamente e em poucos segundos. Um olho de polvo com pupilas horizontais apareceu dentro dele. Porque falhou. Obviamente está tudo bem preparado. Depois que Marguerite franziu a testa, ela se levantou do chão com o corpo todo dolorido. Alguém notificou a nave de exploração próxima, e eles se reuniram para resgatar Charles. Há um espião na sua. Não encontre uma desculpa. Meu povo é fanático e devoto ao Futan. Eu jamais trairei. Você sabe que para este plano eu fiquei na linha escura da fortaleza do fosso gigante e fui praticamente arrastado. Como resultado, Charles ainda estava vivo. Charles não é um desperdício. Nesse caso, o que você me diria para fazer? Ele só vai continuar aqui, e seus reforços só vão aumentar, e eu vou morrer também. Eu lhe digo, você não tem como recuar. Se quiser sobreviver, precisa me ouvir. Caso contrário, quando o dia final chegar, você e seu povo se afogarão no mar. Marguerite cerrou os dentes e finalmente assentiu relutante. Ok. Ao ver que o outro grupo estava mais calmo, o tom de seus olhos suavizou-se um pouco. Você e seu povo não voltem para a fortaleza do Fosso dos Gigantes primeiro. O pessoal de Charlie certamente tomará precauções. Enviarei meu pessoal para entregar suprimentos esportivos novamente. Fiquem adormecidos lá fora e esperem pela próxima oportunidade. A confiança de um grande homem começou a vacilar, assim que ele caiu para nós. Charles está morto, e ninguém pode impedir o poderoso de despertar. Sim. Margaret abaixou a cabeça profundamente. Os olhos no copo d'água desapareceram lentamente, e Margaret caminhou em silêncio, pegou o copo d'água, levantou a cabeça e bebeu. Então ela abriu a gaveta ao lado dela, pegou uma agulha de prata e começou a costurar o ferimento na testa em frente ao espelho. Muito bem, você fingiu ser verdade, ele não duvidou de você nem um pouco. A voz de Júlio soou na mão direita de Margaret. Ela parou a mercadoria na mão, arregaçou as mangas e viu que seu antebraço pálido e magro estava incrustado com uma boca grande, deformada e inchada. Tem que ser tão verdade? Definitivamente, somente esta verdade pode fazer com que o povo de Futan confie em você. Não se preocupe, Charles não é uma pessoa comum. Você não pode matá-lo confiando em você. Isto não é para ele, é para a ilha Efan da família Vendish. Minha ilha deve ser protegida pelos meus. Margaret rapidamente controlou suas emoções. Tudo bem, mas o assunto não acabou. Continue segurando-o firme. Eu vou descer, deixarei o pessoal de Futan dar outro tiro, já que é inevitável, e então assumirei a liderança em nossas mãos. Ele acabou de dizer que um homem grande ficou abalado. Você deveria prestar mais atenção ao seguinte. Eu sei que há mais pessoas abaladas e algumas ilhas, e o governador já tem a intenção de se inclinar para Futan. Esse grupo de feras que nem planeja fazer isso para sobreviver. Mas da próxima vez, precisamos erradicar completamente os jogadores restantes para mostrar nossa atitude firme. Marguerite pensou um pouco e quis continuar costurando a cicatriz na cabeça. Tem um problema aqui. Eu disse, não posso contar ao Charles que há pessoas do fatanismo ao lado dele, e até ele tem a sua marca. Contar a ele não é diferente de contar a pessoas que contam sobre o fatanismo. A voz de Júlio, muito dura. Não é disso que estou falando. Quero falar sobre o monstro chamado Ana. Receio que já saibamos o nosso plano. Ela poderia ter me matado, mas finalmente conseguiu se controlar. A boca grande e deformada, com os dentes inchados, parou por um instante e então disse novamente, tenho que lidar com essas coisas. A mulher tem muitos segredos. Provavelmente não é o mesmo que Charles, mas no momento ela não deveria pertencer ao fatanismo. Ao ouvir isso, Marguerite estreitou os olhos ligeiramente. Você descobriu alguma coisa? Faça bem o seu trabalho. Contanto que consiga completar sua tarefa, posso garantir que Refang recuperará a posição dominante no Mar do Norte novamente. Nesse momento, o ferimento na cabeça de Margaret já havia sido costurado, e olhando para a cicatriz assustadora que lembrava uma centopeia, ela estendeu a mão e acariciou uma mecha de cabelo lindo, cobrindo a cicatriz com o olho direito. Salvar a terra e o mar primeiro é a coisa mais importante, e outras coisas serão discutidas depois. É preciso pensar em contramedidas com antecedência para tudo. Se realmente precisar encontrar uma solução temporária, será tarde demais.
Na ilha Sunny Hope, Nini importunou Dongna, que estava prestes a sair. Mãe, a fábrica é divertida? Que tipo de lugar é a fábrica? Dongna abraçou sua filha e a beijou, e disse com um sorriso: a fábrica é um bom lugar, onde só há trabalho e a comida grátis. Comemos e ganhamos mais dinheiro em um mês do que ganhamos em um ano de agricultura. Sou muito melhor do que elas por dentro. Consigo pegar coisas que elas não conseguem mover com as duas mãos. Essas meninas não sabem o que está acontecendo. Elas só enxergam alguma coisa, suas mãos são mais macias. Elas não têm força suficiente. Se lhes permitirem plantar azevém no topo do mundo, terão que morrer de fome. Nini assentiu em aprovação. A agricultura da mamãe é ótima. Depois de conversar com a filha por alguns dias, Dongna a colocou no chão e se virou para ir trabalhar. www.melnovel.com. Ao contrário de quando chegou, agora ela sabe que espera que a ilha seja segura e está menos nervosa. Assim que Dongna saiu, Nini correu para a cozinha, pegou um pouco de comida e correu para a porta. Biblioteca Wonderful Pen. Depois de trotar pela rua por 5 minutos, ela entrou em um beco. O garoto de cabelo verde estava esperando há muito tempo. Ele mal podia esperar para pegá-lo e comê-lo. Desculpe, a mamãe saiu ontem, não consigo tirar. Você ficou com fome o dia todo, disse Nini, desculpando-se. Sinto como se você estivesse alimentando um gatinho. Ao ouvir a voz, Nini virou a cabeça e viu a visitante, que foi recebida com um sorriso radiante. Sparkle, você também está aqui. Shinin pegou Nini pela mão e foi até o garoto de cabelo verde. Encontrei você, seu nome é Bot, certo? Bot não respondeu, agachou-se e devorou tudo. Não é assim que se continua alimentando. Se você quer salvar um peixe, não deve enviar um peixe, mas uma rede. Precisamos encontrar a causa raiz. O que devo fazer então? Enviar-lhe uma rede e deixá-lo pescar no mar? Shining lançou um olhar branco para Nini e arrastou Bot para fora do beco. Nini olhou para a amiga com curiosidade. Chan, algumas coisas que você está dizendo são tão profundas que eu não entendo. Shining olhou para ela e suspirou levemente. Eu entenderei mais tarde. Guiados por Shining, os três chegaram ao próspero centro da ilha. Finalmente pararam em uma elegante vila de 2 andares. Ao lado está o nome do proprietário, Claude Feuerbach. Capítulo 571. Vamos entrar. Shining puxou Nini, que estava um pouco envergonhada, em direção à vila. Brilhante, afinal está a casa de outra pessoa. Não seria bom demais entrar assim? Esta não é a família de outra pessoa, está a casa do Bot, e a família dele mora aqui. Nini olhou fixamente para a vila de capa dura à sua frente. Este era o coração da ilha, mesmo sendo jovem, mas sob a influência dos adultos, ela sabia o que aquilo significava. Então por que ele nem consegue comer? Bot parecia muito resistente a voltar para casa, seu rosto estava cheio de queixas, mas sob a força de Shining, ele foi enviado para a porta do quarto. A porta fechada foi aberta, e o fedor soprava, e havia merda por toda parte. Uma mulher estava deitada em uma grande pia batismal na pilha de merda, cercada por garrafas de vinho. Bot, essa é sua mãe? Nini perguntou baixinho. O garoto de cabelo verde se debateu cada vez mais e finalmente começou a chorar de medo. Shining levantou levemente a mão, e a mulher instantaneamente desapareceu no lugar e se teletransportou até eles. Caiu no chão de uma altura de meio metro, o suficiente para causar uma ressaca ao acordar. A mulher abriu os olhos, atordoada, e quando viu o filho de 5 anos parado à sua frente, deu-lhe um tapa. Chorando. Só sei chorar. A bochecha direita de Pan Bot ficou instantaneamente vermelha, e seus lábios tremeram levemente para conter as lágrimas. Essa cena também assustou Nini e sua mãe nunca tinha se batido. Por que você bateu nele? Em termos gerais, bater significa ódio. Como mãe, você odiaria seu filho? Perguntou Shining calmamente. Nesse momento, Marta percebeu que havia 2 meninas ao lado do filho. Ódio? Mal posso esperar para matá-lo. Ele é como pai. Fico doente quando vejo aquele cabelo verde. Os dedos que tocaram o esmalte se esticaram e torceram violentamente o braço de Bot. Bot não ousou se esconder ou chorar, ficando parado com a cabeça baixa. Shining olhou para o antebraço que estava roxo e preto naquele momento e de repente percebeu. Agora eu sei porque ele gosta de correr lá fora. Shining, vamos, sussurrou Nini. Ela estava com um pouco de medo da mãe cruel do Bot. Ela estava com medo de que essa mulher se batesse como Bot. Shining não se moveu, virou a cabeça para olhar para Marta ao seu lado. Conte-me seus problemas e talvez eu possa ajudá-la a resolvê-los. A desgrenhada Marg sorriu, o riso ficou mais alto e finalmente começou a chorar novamente. Sabe o que Feuerbach me disse antes de partir? Ele disse que eu parti e nunca mais voltarei. Espero que tudo que há na ilha seja deixado para você, o que é uma compensação para você. Quero que ele me compense? Isso é algo que ninguém mais é igual. Eu estava tão louca que me casaria com ele. Eu ameacei esse desgraçado com a ponta de uma faca no pescoço desse desgraçado. Ele nem olhou para trás. Loucura, loucura total. Chorar não resolve o problema. Seu filho está com fome e sai correndo para comer o lixo todos os dias. Isso é errado. E daí? Ele nasceu para mim. Trate-o como eu quero tratá-lo. A baba de Marta espirrou no rosto brilhante. Quando os 3 saíram da casa bagunçada, Nini deu um suspiro de alívio. Felizmente minha mãe não é assim. Shining piscou. É muito estranho. Algumas pessoas não amam seus filhos.
Nini olhou para Bot, que era uma cabeça menor do que ela, com pesar. Bem, então eu vou te mandar comida todos os dias, de qualquer forma, agora minha família é rica. Bot, que segurava o hematoma com a mão, olhou para ela e assentiu gentilmente, com um sorriso no rosto pela primeira vez, estendendo a mão e segurando a de Shinin e Nini. Você sabe onde seu pai está? Talvez eu possa descobrir para você, perguntou Shinin. Bot balançou a cabeça, inexpressivo. Pegou a mão dele e sacou rapidamente, dizendo que não queria que o pai os deixasse sozinhos. Brilhante, seu pai não é o capitão do pai dele? Por que você não se importa? Ele está muito ocupado agora e não tem tempo para se preocupar com essas coisinhas. Aliás, talvez eu possa perguntar para minha mãe, disse Shinin, pegando os braços dos dois e desaparecendo instantaneamente. Em poucos instantes, os três chegaram à mansão do governador na Ilha Hope. Bot estava obviamente assustado, virou-se e estava prestes a correr, mas foi facilmente capturado por Shinin. Não corra, a mamãe vai cuidar dos seus negócios. Bot balançou a cabeça, animado, mas Shinin não conseguiu evitar puxá-lo para dentro, e logo eles chegaram ao escritório de Ana. Ana assinava alguns documentos com uma pena, e dois corpos de asterisco 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 também cresciam na parte de trás de sua cabeça para lidar com outras coisas. A cena foi extremamente chocante. Mas diante de uma cena tão horrível, Bot e Nini não ficaram nem um pouco surpresos, como se não tivessem visto nada. Mãe, tenho algo para resolver aqui. Shinin se aproximou e contou a ela sobre a situação de Bot. Eu não sou um orfanato, então por que você o traz aqui? Pense em uma maneira de lidar com isso você mesma. Você tem quase 3 anos e deveria cuidar de algumas coisas sozinha. Ana não olhou para cima. Shinin suspirou levemente, vendo que sua mãe estava se preparando para partir sem levar seus companheiros, mas quando eles acabaram de se virar, foram repentinamente parados por Ana. Ana levantou a cabeça, olhando para Bot com um toque de brincadeira no rosto. Hehe, estou com um pouco de fome. Enquanto Ana acenava gentilmente, Nini correu alegremente para fora, sem aviso. Shinin olhou para as costas dela e virou a cabeça para olhar para Bot ao seu lado. Se você comê-lo, o papai vai ficar chateado, certo? Depende da situação. Se for esse o caso, ele não deveria dizer nada. Um tentáculo se estendeu do ombro de Ana em um instante, enrolou Bot e bateu na parede lateral. Caixa, caixa, o som de fratura óssea continuou a soar, e Bot, com seus membros torcidos, estava deitado no chão, gemendo roucamente. Shinin ficou chocada com o comportamento da mãe, mas no final não a impediu. Não finja, eu percebi seu disfarce. O tom de Ana ficou frio. Bot não respondeu, continuando a chorar. Com uma facada, Bot foi rasgado ao meio pela cintura, e seu grito parou abruptamente. Ana calçou sapatos pretos de salto alto e caminhou até os ossos de Bot. Ela se inclinou, pegou uma costela e a bateu com força. Quando viu o metal prateado envolto nos ossos brancos, uma expressão interessante surgiu em seu rosto. É interessante, como me sinto um pouco como Alice nesta situação. Bot, restando apenas a parte superior do corpo, começou a se mover novamente, e as pupilas de seus olhos brilharam com uma luz azul. Como você descobriu? Humanos são minha comida, desde que eu consiga detectar uma pequena mudança em filho. Você é mesmo o espião deixado por Feuerbach? Diga-me, o que é a pessoa atrás de você? Perto de mim, o que a filha vai fazer? Capítulo 572. A voz que saía da boca de Bot era muito rouca, soando como a de um homem de 34 anos, completamente fora de harmonia com seu pequeno corpo. Ana cruzou os braços e olhou para Bot com curiosidade. Deixa eu adivinhar, sua identidade é a fundação, certo? Percebendo a aquiescência do silêncio da outra parte, Ana sentiu claramente. É inesperadamente fácil de adivinhar. Não é nada desafiador. Meu homem é tão importante assim? Você enviou espiões para observá-lo alguns anos atrás? As mãos retorcidas de Bot apoiaram o chão, levantaram seu corpo enrugado e olharam para ele com olhos azuis cheios de sangue e lágrimas. Você não é qualificado. A princípio, o NC-91 foi enviado na nave de Charles, apenas para monitorar os Illuminati. Mas o deus de Guangming nos conhece demais, assim como nós o conhecemos. Eles escaparam de todas as nossas contramedidas. Causaram uma confusão enorme que atrapalhou seriamente o nosso plano. Ana agachou-se de lado, apoiando o queixo na mão, olhando com curiosidade. Que plano? Não vi você deixar nenhum rastro no Mar da Terra. Onde você está agora? Você realmente acha que você, uma criatura nativa do Mar da Terra, é qualificado para falar conosco? A voz fria de Bot trouxe um toque de desprezo. Não cabe a você decidir se é qualificado ou não. O nível do mar continua subindo e a sobrevivência dos seres humanos na Terra e no mar está em perigo. Como resultado, temos que nos salvar. E o seu povo? Como você sabe que não fomos nós? Todos os humanos nas capitais da Terra e do oceano foram semeados por nós. Eles são equivalentes aos nossos filhos. Ana torceu os lábios. Eu queria muito que o Charles estivesse aqui neste momento. A bronca dele com você deve ser muito interessante. Não vamos falar sobre isso. Volte à pergunta original. Por que você mandou alguém entrar em contato com a minha filha? Você e os filhos de Charles são muito especiais. A combinação dos 3 poderes dos humanos, dos deuses e do Dikit pode criar uma variável tão perfeita. É por isso que queremos ter mais contato com ela. Não esperávamos ser descobertos por você. Ana sorriu gentilmente e, de repente, seu corpo se desintegrou em um monstro aterrorizante, e os tentáculos gentilmente enrolaram Bot.
Eu te digo, não importa onde você esteja agora. O que você está pensando? Mas se você ousar machucar minha filha, então espere para ser enterrado de novo. Toque. A cabeça de Bot foi espremida diretamente, e seu cérebro e sangue pingaram nos tentáculos de Ana. A cena pareceu proibida em um instante. Movimentos brilhantes interromperam esses movimentos. Ela caminhou até Ana, abriu as mãos e a abraçou gentilmente, colando um adesivo em seu rosto em direção aos tentáculos. Mãe, quem são eles? Um grupo de caras acima dos humanos. É uma pena que nenhum de nós seja humano, Shinin. Não conte ao seu pai sobre esse assunto, ele já tem problemas suficientes. Eu vou cuidar desse assunto. Ok. Ana acariciou gentilmente o rosto de Shinin com a mão. Você precisa se lembrar que neste mundo, a força é tudo. Contanto que você tenha uma força maior que a de todos os outros, até mesmo um certo sacrifício vale a pena. Só assim os outros podem ser ameaçados. Bem, eu quero crescer rápido. Não cresci rápido o suficiente. Quando eu for adulto, poderei te proteger. Ninguém pode nos ameaçar. 5 de abril de 808. Na última vez que o ataque furtivo de Margaret causou grandes danos à tripulação, quase metade deles morreu, e a missão de exploração estava relutante em desistir e começar a retornar. Não é fácil retornar à fortaleza do Poço Gigante. Embora o Narval estivesse envolto na Liga Extremamente Resistente número 3, ele também estava em um estado semi-sucata após o bombardeio, e a cabine da turbina foi desligada no meio do caminho. Felizmente, os outros seguiram, confiando neles para arrastar com a corda, e finalmente retornaram em segurança para a Fortaleza Gigante. Ana notificou a Fortaleza do Fosso Gigante de que há mais tropas estacionadas ali. Se você quiser ir de cima para baixo, precisará passar por várias camadas de revisão. Mas tem um palpite de que Margaret não será pega tão facilmente, o assunto ainda não acabou. Depois de discutir contramedidas com Júlio e os outros, descobriu-se que não fui só eu quem recebeu o ataque, mas os outros 3 também. Ao ouvir que encontramos uma pista para a escuridão, esses caras que venderam suas almas para o mal começaram a não aguentar mais. O Narval foi enviado para o cais da Ilha Ancha para manutenção. Desta vez foi um reparo importante. Imagino que levará bastante tempo. Para não atrasar o tempo, decidi substituí-lo por um navio de exploração na próxima vez que eu for explorar. Felizmente, o poder da indústria tem se mostrado gradualmente. Todas as fábricas estão trabalhando horas extras 24 horas por dia, e a mão de obra e os recursos materiais de todo o Jihai estão se acumulando rapidamente. A velocidade de transformação das naves de exploração está cada vez mais rápida. Charles, que escrevia seu diário, ouviu um barulho lá fora. Virou a cabeça, olhou pela janela e viu um grande grupo de pessoas descendo do dirigível gigante. Suas roupas são muito especiais. Algumas pessoas usam mantos negros. Quando alguém se transforma em morcego e paira sobre a fortaleza gigante, Charles já sabe a identidade dessas pessoas. São vampiros da Ilha do Cristal Negro. Há também um grupo de pessoas vestindo túnicas com várias inscrições peculiares. A maioria são idosos. O líder dessas pessoas é conhecido por Charles, que é o porta-voz da região do Mar Ocidental, Awad. Charles não ficou surpreso. Na verdade, essa foi uma contramedida que ele pensou após trocas de farpas, e pediu a Alyod que liderasse algumas pessoas para a fortaleza do Fosso Gigante para evitar a situação anterior novamente. Charles guardou o diário, colocou-o nos braços e caminhou em sua direção. Mas agora Harold parece não ter tempo para prestar atenção em Charles, o bruxo de cabelos grisalhos, sobre quem ele estava animado para discutir com outros bruxos. A magia contida nela é tão assustadora. Sinto meu corpo cheio de poder. Sim, é isso mesmo. Acho que esse lugar tem uma amplitude para feitiços, e a bola de pedra mais baixa é pelo menos 3 vezes mais poderosa que a seguinte. Charles olhou confuso para um grupo de magos cheios de energia à sua frente. O que é humana na boca deles? Nem sempre parece algo comum. Harold, ao lado dele, já havia notado Charles e caminhou com um cajado de cristal negro na mão. Charles, esta é a primeira vez que nos conhecemos de verdade. Temos muita sorte de nos conhecer. Quantas pessoas você trouxe aqui desta vez? Charles olhou para trás. 300 pessoas, mas eles são definitivamente o grupo mais importante do Mar Ocidental. Não se preocupem, também há a família Gangt, que é boa em feitiços psíquicos. Vamos nos proteger totalmente de todos que aparecerem. A situação anterior nunca mais se repetirá. Charles assentiu. Ótimo, a torre telegráfica ao lado também foi erguida. Seguro duplo é mais seguro. Alyod sorriu e concordou com a cabeça. Ele continuou, sim, não é muito estável durante este período. Aconselho você a parar de explorar. Charles balançou a cabeça e vetou. Vocês não podem se esconder, e agora que o mar inundou a antiga área portuária, não temos tempo a perder. Capítulo 573. Disseram que seriam 3 anos, mas só temos 2 anos, no máximo. Se esperarmos até que a ilha esteja completamente submersa pelo mar, mesmo que realmente encontremos a escuridão de volta, não vai ajudar em nada. Charles franziu a testa e disse para Harold à sua frente. Bem, é verdade. É por isso que vamos cooperar. Aliás, ouvi dizer que pistas obscuras foram encontradas nele. Como está o progresso?
Agora podemos ir até a Associação de Exploradores para responder a essa pergunta, onde há um mapa que pode ser mostrado a vocês de forma mais intuitiva. Lloyd assentiu, levantou os calcanhares atrás de Charles e caminhou em direção à Discovery Association. As pessoas no salão da Associação de Exploradores entram e saem constantemente, e a maioria dos capitães de exploração está distribuindo tarefas. O barulho lá dentro não é diferente do da feira de vegetais. O mapa da superfície está pendurado na parede e o escopo se expande cada vez mais. Há também vários ícones nele, marcando a área perigosa. Os ícones no lado oeste estão aumentando gradualmente, e as marcas acima abrem caminho para os exploradores que vêm atrás. Olha aqui, a equipe exploratória mais rápida está perto de 500 quilômetros, e o progresso é muito rápido. Charles levantou a cabeça e apontou para o mapa. O que são essas setas vermelhas? Cada seta representa um explorador que não retornou. Este mapa foi traçado por uma vida humana. Lloyd assentiu satisfeito. Finalmente sabemos onde as pessoas e os suprimentos da região do Mar Ocidental estão. Você deve saber que os próximos dias estão ficando cada vez piores. Tudo está perto disso. Charles olhou para o mapa à sua frente com uma expressão solene. Mas tudo vale a pena por nós. Esta é a nossa única esperança. Depois de pensar um pouco, Lloyd perguntou novamente a Charles. A propósito, quando você planeja deixar o porto novamente? Se tiver tempo, algumas pessoas do mar da China Ocidental querem vê-lo. Charles olhou ao redor com cautela, e exploradores em trajes diversos passavam por ele. Esse tipo de coisa não pode ser dito aqui, é impossível para o fatanismo desistir assim. Lloyd assentiu. De fato, é bom ficar atento quando algo aconteceu da última vez. Vamos para o compartimento lateral. Charles levou Harold até o balcão ao lado e entrou no compartimento fortemente vigiado lá dentro. É aqui que a Associação de Exploradores fala sobre grandes coisas. Na verdade, eu encontrei algo, e pretendo procurar na próxima vez que zarpar. Meu plano de navegação não está no mapa acima, para que não seja descoberto por outros. Charles sentou-se no sofá do compartimento. Deitado. Pista obscura? Sério? Harold parecia muito nervoso. Charles deu uma olhada e então estendeu a mão e tirou uma foto dos braços. Talvez, desta vez, possamos encontrar outra testemunha da morte do Deus da Luz. Lloyd estendeu sua mão direita enrugada e segurou a foto. O lugar mostrado acima parece o deserto de Gobi, não muito diferente do deserto de Gobi na fortaleza gigante de Kang. Mas o deserto de Gobi, que deveria ser plano, estava cheio de crateras com duas marcas enroladas, que pareciam ter sido viradas por um enorme arado, e as marcas continuavam até o final da foto. Isso é, o quê? Lloyd perguntou surpreso. O traço de movimento de 0,68 foi trazido pelo Deus da Luz quando ele remodelou seu corpo. A julgar por esse traço, esse cara começou sua nova jornada novamente. Charles não se esqueceu de 0,68, uma cidade formada pelas relíquias da fundação. As criaturas que vivem nela devem saber o que é. Seria ótimo se pudessem obter algo delas para matar o Deus da Luz. Você tem que fazer isso sozinho? Outras pessoas não podem? É difícil para Charles explicar a ele o fato de que 068 é um computador e que somente ele conhece melhor as pessoas acima dele. A Associação de Exploradores enviou algumas pessoas, mas o lugar não é fácil. Acho melhor ir pessoalmente. Afinal, já lidei com eles uma vez. Todas as rugas do rosto de Harold se juntaram, revelando um sorriso. Muito bem, só tenha uma ideia, pode ir tranquilo, e deixe comigo. Bem, vou deixar que o responsável pela fortaleza de Jukin passe a palavra com você, para que seu povo possa se integrar o mais rápido possível. Ouvi dizer que há muita gente na região do Mar Ocidental, mas espero que você se controle. Não se trata de um turista. Harold devolveu a foto em sua mão para Charles novamente. Claro, agora tudo tem que ser revertido. Salvar a terra e o mar é a coisa mais importante. Harold e Charles saíram da sala secreta novamente e após processar alguns detalhes, Charles saiu silenciosamente nas primeiras horas do terceiro dia. Depois de sofrer a última perda, o itinerário de Charles foi mantido estritamente confidencial desta vez, e ninguém, exceto os executivos da Associação de Exploradores, sabia em que direção eles estavam indo. O deserto de Gobi é incrivelmente grande na superfície. Sem as coordenadas específicas, é impossível adivinhar. O narval galopou novamente pelo deserto de Gobi, e os dois morcegos continuaram patrulhando com o barco como mira para garantir que não seriam atacados novamente desta vez. Charles, na sala do capitão, olhou para o mapa na parede. Havia uma linha nele que indicava a distância da marca 068 até a fortaleza do Fosso Gigante. Depois de desenhar um novo mapa para backup, Charles se levantou e se preparou para patrulhar sua nave. Nesse momento, um tentáculo com escamas pretas surgiu de trás e envolveu delicadamente seu pescoço. Sentindo o cheiro familiar, Charles soube a quem pertenciam os tentáculos. Ele abaixou a cabeça e o beijou. Por que você está aqui? Há algo errado? Sinto sua falta. O corpo macio de Anna deslizou para os braços de Charles, ela não estava vestindo nada. O entendimento tácito dos lábios e das línguas faz com que Charles desfrute desse raro prazer, e a pressão a longo prazo lhe deu um bom alívio. Desde que surgiu, Charles raramente tem tempo para ficar sozinho com a esposa, e ambas as partes estão muito ocupadas. Depois de muito tempo, Anna deitou-se no peito de Charles, ouvindo sua respiração sumir. O que você está pensando agora? Perguntou Anna.
Estou pensando em como salvar este momento para sempre, a escuridão que não quero que desapareça, e não quero mais encarar o fatanismo. A mão de Charles acariciou suavemente as costas lisas e delicadas de Ana. Você não é um robô e não é feito de ferro. Faça mais pausas quando precisar. Charles balançou a cabeça levemente e apertou as mãos levemente para segurar Ana com mais força. Pense nisso, agora não é hora de descansar, o tempo não está do nosso lado. Ana acariciou delicadamente o curativo no rosto de Charles com a mão, e suas unhas afiadas o abriram, revelando a cabeça vermelho sangue com carne e sangue por baixo. Olha como você está agora. Estima-se que se você fizer um concurso de imitação do jovem Charles, nem conseguirá participar da audição. Capítulo 574. Charles achou graça. Depois de rir algumas vezes, abriu a boca novamente e disse, sei que estou feio agora, mas não tenho tempo para isso. Depois que tudo estiver estável, darei um jeito de conseguir um bom tratamento. Você terá mais tempo durante esse período. Desculpe. Não importa, eu não me importo com a aparência, mas se você conhecer outras mulheres com sua aparência atual, elas definitivamente rejeitarão você. De repente, Ana pensou em algo enquanto falava. Uma pequena rachadura se abriu em sua testa, e a aranha preta e vermelha rastejou para fora dela e entrou na órbita ocular direita enrugada de Charles. Obrigado, agora ficou bem mais claro. Charles estendeu a mão e esfregou os olhos. Cuidado, essa coisa é muito rara no mar da Terra. Se você engolir todas as aranhas da ilha Redwood, você vai virar um ciclope de verdade. Charles olhou para Ana à sua frente com um sorriso e acariciou gentilmente seu ombro com a mão. Ana, você está escondendo algo de mim? A pergunta foi feita de repente, o que surpreendeu Ana. Mas ela não entrou em pânico e respondeu calmamente, sim, são muitos. Certo, vou perguntar. Charles sentou-se, colocou Ana em seus braços e começou a se vestir. Você está com raiva? Ana deitou-se preguiçosamente na cama e se espreguiçou. Não, como isso pode acontecer? Só estou curioso para saber por que você quer esconder isso de mim. Então, quando você estiver bem, poderá adivinhar o que estou escondendo de você. Charles pegou as roupas femininas do chão e as entregou para Ana. Sem esse tempo livre, vamos conversar sobre essas pequenas coisas quando eu tiver tempo no futuro. Bum! Com o estrondo, Charles saltou no ar. Ao ver Ana voando à sua frente, entendeu imediatamente que o narval havia sido atingido com força. Antes de pousar, os tentáculos dos dois imediatamente se esticaram para fora de seus corpos para estabilizar suas figuras. Charles rapidamente deixou crescer pelos pretos por todo o corpo e pulou para a janela lateral. O corpo de Ana rapidamente se transformou em um monstro de tentáculos, e os tentáculos se chocaram contra a parede e avançaram direto para Charles. Leve-um para mim. A membrana carnuda com pelos curtos rapidamente se abriu e empurrou Charles para o deserto de Gobi. Viu um enorme inseto-flor branca saindo do chão, arrastando a proa do narval para a passagem subterrânea. Era o rei de Sodoma, e o ataque de Margarida havia voltado. Charles não o resgatou imediatamente, em vez disso subiu a colina a tempo e olhou ao redor. Não havia inimigos por perto. Desta vez, Margaret e os outros agiram sozinhos. Quando Carlos desceu, viu que sua tripulação estava brigando entre si. Além do caruncho do rei, ele também continha muitos inimigos dentro, todos fatanistas. Segundo imediato. Chame o resgate das naves de exploração vizinhas e da fortaleza gigante por telegrama. Depois que Charles gritou para a cabine, ele levou Ana para o convés caótico. Diante do ataque de Charles e Ana, o outro grupo também reagiu imediatamente, e Margaret e 134, vestidos com um manto negro, rapidamente os cumprimentaram. Quando Ana estava prestes a atacar Margaret, Charles correu na frente dela. Ana olhou para trás, virou-se e bloqueou o caminho do 134. Tchan! A adaga de Margaret cravou-se nos espinhos negros da palma da prótese de Charles. Os tentáculos transparentes de Charles imediatamente a envolveram com um arco branco, e a poderosa corrente elétrica a atordoou continuamente. Mas Margaret não se importou nem um pouco. A forte capacidade defensiva resistia a esse grau de choque elétrico, e era um pouco doloroso, no máximo. Ela ergueu a adaga direto para o coração de Charles. Um tentáculo transparente bloqueou o peito de Charles, bloqueando ligeiramente o ataque de Marguerite. No segundo seguinte, o contra-ataque de Charles estava chegando, e o espinho negro disparou direto para o pescoço de Marguerite como uma lança. Mas uma poça de água negra e corrente saiu do manto negro de Margaret, envolveu instantaneamente os espinhos negros e desapareceu do nada. Após um breve contato, os dois se separaram rapidamente. Charles olhou friamente para a poça de água negra que o corpo de Margaret havia retraído. O fatanismo te deu um brinquedo novo? Margaret não respondeu, a água negra rolou para suas mãos, e o espinho negro de Charles apareceu em suas mãos novamente. Com suas pernas firmes empurrando o chão, Margaret saltou em direção a Charles como uma chita. Black Thor atingiu o rosto de Charles com uma voz áspera, mas ele se esquivou perigosamente. Seu pai nunca lhe disse para não pegar relíquias de outras pessoas aleatoriamente? O arco branco de Charles batia em Margaret novamente, mas dessa vez ela gritava alto de dor, e os espinhos negros aumentavam sua dor 3 vezes. Era uma oportunidade. Charles levantou a mão rapidamente, e um espinho negro cravou-se em seu pescoço, e Marguerite sentiu a dor piorar. Os tentáculos eletrificados enredaram Marguerite, e a dor quase a fez perder a consciência. Charles pegou novamente um espinho negro e pressionou-o contra o pescoço dela.
Você tem algo a dizer agora? Vendo que Margaret estava prestes a ser morta por Charles, 134 ansiosamente quis correr até lá, mas foi facilmente impedido por Ana. Com um sorriso significativo no rosto, ela assistia a cena à sua frente como se fosse um teatro. Sentindo o espinho negro perfurando sua pele dura, os olhos de Marguerite se moveram para baixo com dificuldade, olhando para o rosto assustador de Charles, lágrimas rolando lentamente de suas órbitas oculares. A prótese de aço de Charles se ergueu, como se um martelo tivesse atingido diretamente o espinho negro em seu pescoço. Mas naquele momento, uma suave luz roxa se acendeu atrás dele, e Charles virou a cabeça para olhar. Alyode apareceu na frente deles com um grupo de magos vestindo túnicas de inscrição, e reforços da fortaleza do Grande Fosso chegaram. Vamos lá? Já está quase acabando, disse Charles. O rosto de Harold estava estranhamente indiferente, e o profundo padrão da lei pairava sobre seu rosto como duas linhas negras. Quando o cajado de cristal em sua mão foi erguido, outros magos atrás dele fizeram o mesmo movimento. A temperatura ambiente começou a subir rapidamente, e o ar até começou a ficar distorcido. Todos os cajados em suas mãos caíram rapidamente e apontaram para Charles. Bum! A chama imediatamente envolveu Charles e Margaret em www.melnovel.com. Uma enorme bola de fogo explodiu no centro do campo de batalha, e as chamas se espalharam para iluminar o rosto de todos. A expressão no rosto de Ana imediatamente se contraiu, mas logo relaxou. A 30 metros do foguete, Charles vomitava com as mãos no ombro de Margaret. Omita, esta relíquia. Não, os efeitos colaterais parecem aumentar gradualmente. Vômito. Margaret olhou para Charles em choque. Ele realmente se salvou. Você está surpreso por eu não ter te deixado onde estava e esperado pela morte? Quando Ana não te matou, fiquei um pouco desconfiado. Os tentáculos de Charles deixaram o corpo de Margaret, e então ele estendeu a mão e puxou o espinho negro. Capítulo 575. Eu também não sou tolo. Desde a última vez que você atacou, tenho sentido vagamente que algo está errado. Depois de analisar cuidadosamente várias contradições, percebi que alguém devia ter usado você e eu como peões. Quem é desta vez? Governador Júlio. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Charles ao ouvir a resposta. Com certeza, acho que é ele. Margaret olhou para Charles com os olhos trêmulos. Com um humor complicado, tomou um gole e disse: o que você disse antes está correto. Não sou boa em explorar esse tipo de coisa, então, para salvar a ilha de Overine, preciso fazer o que sei fazer bem, que é seduzir os espiões do fatanismo. Charles virou a cabeça e olhou atentamente para Margaret, que estava ao seu lado. Depois de vê-la um pouco desconfortável, sorriu baixinho. Tudo bem, você não se refugiou em Futan, obrigado por fazer isso por mim. Quando tudo acabar, teremos uma boa conversa. A expressão de Marguerite se acalmou rapidamente. Não é para você. Prometi ao meu pai revitalizar a Ilha Ofan. A Ilha Ofan do pai sempre será a Ilha Ofan dos seres humanos, não um grupo de monstros subaquáticos. Charles virou a cabeça novamente para olhar o perfil escondido no cabelo. Então precisamos conversar também, não gosto de procrastinar. Nesse momento, a onda de calor crespo no rosto queimado diminuiu lentamente, e o rosto estranhamente velho de Harold reapareceu diante de todos. Charles, você não parece nem um pouco surpreso? Surpreso? Surpreso com o quê? Por que você acha que eu te contei minha posição antes? Já que todo mundo está fingindo, eu só quero entrar. Nesse momento, Charles olhou para o horizonte distante. A poeira se erguia ao longe, e dezenas de carruagens enormes emergiam da névoa púrpura, impulsionadas por um gigante com mais de 3 metros de altura. Eram todos os caminhantes que vinham explorar, aqueles que podiam sair para realizar tarefas de exploração, os melhores em sua raça. Charles, que já havia adivinhado os detalhes da outra parte, obviamente teve que lidar com isso. Como o suspeito era seu, não importava como o poder da Ilha Hope fosse usado, eles acabariam sendo perturbados. Mas esses caras solitários, porém poderosos, eram diferentes. As mudanças na situação deixaram a tripulação do Narval e os reis de Sodoma surpresos. Eles pararam de lutar entre si e por um tempo não entenderam o que estava acontecendo. Lily, troque a focinheira. Alvo, o mago dos mares ocidentais. Os ratos guinchavam continuamente e os canhões do convés dianteiro e traseiro começaram a girar, e o cano preto apontou na direção de Harold. Os magos estavam cercados, a tripulação de Charles, o rei de Sodoma e a carroça gigante do clã Eike que se aproximava. Mas diante de uma situação tão desvantajosa, Harold e seus 20 e poucos subordinados não demonstravam muito pânico, e havia um traço de desdém em seus rostos. Charles, você disse antes que só temos um caminho. Só encontrando a escuridão poderemos resolver isso. Mas você está errado, e existe um segundo caminho. É abandonar o lado fracassado e se juntar ao lado vitorioso. Lado bem-sucedido? Que tal você se juntar ao fetanismo? Acha mesmo que os chamados deuses vão se importar com você? Vocês são apenas formigas na frente deles. Seu lixo que traz sua raça. Diante da raiva de Charles, Alyode balançou a cabeça levemente. Não, você está errado. Você não entende o que o poderoso realmente representa. O povo de Futan já me mostrou que, de fato, nosso poder mágico vem de um grande deus, e tudo o que temos vem dele. Charles não queria mais falar bobagens com eles. Como a outra parte estava tão determinada, não havia espaço para conversa. Ofensiva. Sob o forte impulso da pólvora, enormes projéteis saíam da boca do cano, caindo continuamente sobre eles.
No entanto, a explosão que deveria ter ocorrido não ocorreu. Enquanto 5 magos à direita enfiavam rapidamente um objeto gelatinoso e macio na boca, eles roçaram a ponta do bastão no cabo e bateram no chão. Um objeto translúcido. A cobertura inchou instantaneamente, envolvendo a todos. O projétil atingiu e começou a rolar e a desacelerar, até finalmente grudar nele. Pólvora, máquinas, engrenagens. Você realmente acha que as coisas inúteis criadas pelos mortais podem derrotar o poder dos deuses? Ao perceber isso agora, a primeira vez que Charles viu o rosto de Alyod demonstrava raiva, a barba branca em seu queixo tremia como tentáculos. Você sempre acha que nossas antiguidades estão ultrapassadas e vão ser eliminadas. Você sempre acha que a era da supremacia dos magos acabou. Estúpido! Esse tipo de poder é o poder que me foi dado pelos deuses. É você quem deveria ser eliminado. Na última palavra que ele rugiu, o chão abaixo dele rachou completamente, formando uma pequena ilha flutuante, mantendo-os no ar. O feitiço incompreensível começou a se lembrar. Mais de 20 magos entoavam diversos feitiços. Nesse momento, a linguagem adquiriu poder e começou a mobilizar o poder ao redor. A tinta preta e roxa foi derramada sobre eles, e a tinta começou a envolvê-los como um ser vivo, formando um círculo mágico aninhado. A sombra da ilha flutuante, o rosto de todos é solene, não importa quem saiba, esses caras estão se preparando para uma grande mudança. Todos os tipos de métodos de ataque voaram freneticamente em direção à ilha flutuante, numa tentativa de parar o oponente. 2 morcegos gigantes agarraram cada um dos tentáculos de Anna e rapidamente se aproximaram da ilha flutuante. Anna assumiu o controle da tripulação de vampiros de Charles. Assim que ela se aproximou da enorme esfera, Anna apontou seu tentáculo, e o mago na bolha parou de repente de cantar. Atacou sua companheira ao lado dela como uma fera e roeu seu rosto ferozmente. Quando a Hold de repente ergueu o cajado em sua mão, www.melnovel.com, um enorme redemoinho apareceu sem aviso, e o vampiro no ar foi levado pelo vento. Um certo tipo de bela canção passou pelo vento e chegou aos ouvidos de todos. A pele de alguns magos começou a inchar, e musgo se formou nas costas de suas mãos. Bababá, e um som agudo soou instantaneamente, contrariando imediatamente a voz de 134. Ao ver Anna caindo do ar, Charles franziu a testa e perguntou a Margaret: onde está a mão de Júlio? Não me diga que ele só te mandou para morrer. Não parece ser fácil lidar com esses caras. Se você tirar uma pilha de vidas humanas, provavelmente vai matar muita gente. Vendo a luz estranha na ilha flutuante cada vez mais intensa, as sombras de todos ao redor de repente começaram a se mover. Eles se separaram de seus mestres e correram em direção à sombra da ilha flutuante com imagens residuais. Júlio, com uma cara indiferente, saiu da gordura do rei, caminhou até o lado de Carlos e olhou para o céu com os braços cruzados. Capítulo 576. Você realmente veio pessoalmente, eu realmente não esperava por isso. Charles se virou para olhar para Júlio ao lado dele e disse: claro que eu quero ir, caso contrário, não me preocupo com o aviso da cabeça desse cara, o resto deve ser honesto, eu não esperava que fosse ele. Assim que a voz de Júlio baixou, a ilha flutuante negra envolta em sombras caiu fracamente no chão e se espatifou em pedaços. Me pegue como isca e nem me diga, isso é apropriado? Charles perguntou novamente. Júlio lançou-lhe um olhar indiferente. Eu nunca confio em ninguém, nem mesmo no meu próprio filho. Por que você acha que eu vou acreditar em você? Falando sério, você também é suspeito de se refugiar no fatanismo. A sombra da ilha flutuante envolta em HU foi envolta em uma massa de chamas brancas e se apagou rapidamente. Alyod saiu do cascalho com o rosto carrancudo, assim como seus subordinados. Embora parecessem um pouco envergonhados, não sofreram nenhum ferimento. Falarei sobre o próximo assunto mais tarde. Vou resolver isso primeiro. Júlio deu um passo à frente com o pé direito e correu sozinho em direção aos magos. Anna se aproximou, olhou primeiro para Margaret, que estava ao lado dele, e então carinhosamente pegou Charles. Pressionou seus lábios fracos contra o ouvido dele e disse: por que você não ajuda? Fique aqui parado. Você assiste a alguma peça? Deixe-o-se levantar primeiro, ele ainda não terminou de me usar como isca, e como ele é conhecido como a força mais forte da terra e do mar, quero ver o quão forte ele é. No campo de batalha distante, uma pequena bola de fogo do tamanho de uma casa passou voando, mas Júlio não conseguiu evitá-la, então avançou. Seu corpo saiu do mar de chamas com imagens residuais, apenas para encontrar uma maga. Justo quando Charles pensou que usaria qualquer método para derrotar o inimigo, Júlio se chocou contra ele sem fazer nada. O corpo de carne e osso do oponente se estilhaçou como vidro. Charles, olha o pescoço do Júlio, com algumas escamas verde escuras, o que provavelmente está relacionado à sua força. Anna ergueu o binóculo que havia pegado de fontes desconhecidas e olhou surpresa. Na terra e no mar, disse que ele é muito poderoso, mas não se sabe de onde vem sua habilidade. Deve haver um método especial, especulou Charles. Vendo o massacre contínuo de Júlio contra seus subordinados, Alyod olhou para os olhos injetados de sangue e esgotou todas as suas forças.
gritando algum tipo de feitiço espasmódico. Gradualmente a velocidade de Júlio diminuiu, e não havia água por perto, mas suas roupas e cabelos estavam ficando molhados rapidamente e começaram a derreter. Justo quando Charles estava se perguntando se iria ajudar, Júlio estalou o dedo mindinho com o polegar direito, e a normalidade de seu corpo foi imediatamente transferida para o próximo mago. As relíquias em seu corpo também são muito poderosas e devem ser as melhores da terra e do mar, analisou Charles. Parece muito bom, te ajudo a perguntar mais tarde. Se essas relíquias forem vendidas a você, você terá uma probabilidade muito maior de sobrevivência quando explorar. Você acha que isso é possível com o personagem dele? Margaret ouviu a conversa atenta entre os dois, virou-se silenciosamente e caminhou em direção ao número 134, ao seu lado. Percebeu que a garotinha encarava as costas de Charles com um olhar cruel. Diante da força imensa de Júlio, Alyode e seus subordinados não tinham absolutamente nenhum poder para lutar. Mesmo que se combinassem para lançar um poderoso feitiço coletivo, isso só lhe causou um arranhão na barriga. Olhando para o cerco descontrolado e depois para os cadáveres no chão, Harold sabia que havia falhado completamente dessa vez, e que todos estavam preocupados com ele. Nesse momento, Júlio olhou para Harold, como um gato olhando para um rato que ele mesmo brincava. Assim que Alyode piscou levemente, seu corpo tremeu com o estalo de uma costela quebrada, e uma cicatriz apareceu em seu peito esquerdo. Harold sentiu os ossos quebrados sendo inseridos em seus pulmões, e cada vez que respirava, sentia como se houvesse fogo em seu peito. Não resista muito, não será fácil emendar se estiver quebrado, ainda preciso da sua cabeça para dissuadir os outros. Você não entende contra qual poder está lutando. Você se acha forte? Você não é nada diante do poderoso. Alyode empurrou o cristal negro do cajado, e o cristal brilhante explodiu em um pó fino. Ele ergueu o pó e o enfiou diretamente na boca. Uma luz roxa gradualmente penetrou em seu corpo, e tudo ao redor dele começou a tremer. Júlio franziu a testa levemente, os músculos de suas panturrilhas estavam tensos e ele estava pronto para resolver esse cara completamente. Mas naquele momento a voz extremamente assustada de Charles soou atrás dele. Corra! No segundo seguinte, a sirene estridente soou alto. Foram 4 bips curtos, representando o significado de evitar uma emergência. Havia um certo desprezo no rosto de Júlio. Aquela coisa na frente dele? Não é que o mago do Mar Ocidental nunca o tenha matado esse nível de intensidade. Justamente quando ele pensava assim, de repente sentiu que uma relíquia enterrada em seu corpo se rompia. Era uma relíquia usada para prever perigos. Estou com ele há décadas, mesmo que a situação não estivesse resolvida antes da crise, mas agora está. O corpo de Júlio desapareceu instantaneamente, deixando apenas o chão pisoteado no lugar. Ao ouvir o som da sirene, todos começaram a se dispersar rapidamente e a recuar freneticamente. Ao ver a cena, Harold riu alto, de boca aberta. Ha 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 ha. Vocês sabiam que estão com medo agora? Mortais! Eu uso o poder dos deuses. No meio das palavras, a pessoa desapareceu. Quando todos olharam para trás inconscientemente, ficaram imediatamente atordoados, e um cânion sem fundo imediatamente tomou o lugar de Harold. Era realmente um cânion que simplesmente apareceu do nada e não havia som algum. Todos ficaram atordoados, seus olhos se arregalaram e encararam a cena diante deles sem expressão, mas Charles conseguia ver o que eles não conseguiam ver. Uma enorme raiz circular brilhando com uma luz roxa maligna ergueu-se lentamente do cânion e retraiu-se na névoa roxa acima. Deus! Um pensamento passou pela mente de Charles, mas ele não sentiu nenhuma poluição mental. Não havia nada para ouvir ou ver. Mas não sei por que Charles não veio e sentiu que dessa vez o asterisco era mais forte do que qualquer um que ele tinha visto antes. Júlio voltou em silêncio. Ele não disse nada, seu corpo estava tenso. Charles viu medo em seus olhos, e esse cara viu as raízes. Júlio ficou ao lado de Charles e após uma longa pausa, levantou a cabeça e disse: deixe seu povo fazer um decreto. Não use magia na superfície. Ela atrairá. Ela atrairá. Ela atrairá coisas ruins. Capítulo 577. No árido deserto de Gobi, todos que cercaram e reprimiram o mago se reuniram, e nenhuma das muitas pessoas falou com uma expressão incomumente solene. O vasto cânion que surge do nada ao lado é o motivo da atmosfera ser tão estranha. A alegria que deveria ter sido obtida com o sucesso do cerco e da supressão não vale a pena mencionar diante deste cânion. Os tentáculos estão um pouco tortos, e todos vão morrer, inclusive o mais poderoso Júlio. A força humana não é nada diante dele. Ain, disse um homem careca e sem nariz, o líder da tribo Eik. Quando meu homem veio por trás, ele mediu. O comprimento é de 11 milhas náuticas. Nem Charles, que estava encostado no casco, nem Júlio, que estava agachado na lateral do navio, disseram nada. Margaret olhou de lado para Charles, mas finalmente não disse nada. O gigante alto bateu no chão com força e rugiu freneticamente. Quem diabo sabe o que é essa coisa? O olhar furioso do gigante alto era aterrorizante, com gengivas vermelho-sangue expostas como se ele fosse comer pessoas. Mas Charles sabia que ele estava apenas extravasando o medo que sentia em seu coração na forma de raiva. Júlio acenou gentilmente com a mão, e a poeira voadora retornou para onde veio, levantando sua cabeça com uma expressão solene. É a coisa que matou o Deus da Luz? Ele está sempre nos olhando por cima das nossas cabeças? Ao ouvir suas palavras, todos olharam ao mesmo tempo para a luz roxa na névoa do céu. Charles lembrou-se do roxo estranho nos tentáculos antes, e então olhou para a luz roxa no céu à sua frente.
A resposta que Júlio queria era óbvia. Ana agarrou os braços de Charles com as duas mãos, encostou a cabeça em seus ombros e disse baixinho: se o Deus da luz realmente quer ir para o espaço, então ele precisa conhecer o cara lá em cima. A mão direita áspera de Charles tocou o dorso da mão de Ana, e então ele deu um tapinha forte nas mãos dela, e o som do tapa atraiu a atenção de todos. Não há tempo a perder. Não importa o que seja, não perdemos tempo com coisas tão insignificantes. Bandage, use um telegrama para notificar a fortaleza do Poço Gigante, proíba qualquer mago de chegar à superfície, ordene que a fortaleza construa imediatamente um abrigo subterrâneo dentro da cratera gigante e prepare um plano para possíveis ataques aéreos de raízes. Ana, Margarete e Júlio, retornem à superfície para estabilizar a situação no mar. Continuei a partir com os exploradores Eike e explorei de acordo com o plano original. Depois que todos se olharam algumas vezes, eles finalmente seguiram as ordens de Charles. Júlio caminhou por entre a multidão que caminhava e chegou até Charles, olhando para ele com uma expressão complicada. Vamos, deixe as seguintes coisas comigo. Enquanto o mar não inundar o fundo, os materiais e o pessoal no topo estão absolutamente garantidos. Se antes os dois estavam um pouco em desacordo, agora, diante desse Deus estranho, eles estão unidos, pelo menos neste momento todos são humanos. Quando Charles e Ana estavam prestes a caminhar em direção ao seu barco, Margarete, de costas para ele à distância, disse-lhe para parar. Você vai primeiro, eu tenho outra coisa. Ana olhou para Marguerite ao seu lado, e depois que um sorriso desdenhoso apareceu em seu rosto, ela estendeu a mão e deu um tapinha forte em seu asterisco. Sério, há quanto tempo vocês estão indo e voltando? Você está atuando em uma série de TV? Tire a aura da soberana da região do Mar Ocidental, segure firme a cintura dela e beije a boca dela, e a mulher vai engolir esse cenário. Quando Charles virou a cabeça para olhá-la, ele viu apenas a parte de trás da cabeça. Vamos lá, vamos ter uma boa conversa. Charles passou por Margarete e caminhou em direção ao distante Gobi. Olhando para as costas familiares, Margarete seguiu silenciosamente. Os dois caminhavam juntos, sem falar nada. Quando a voz não conseguiu se fazer ouvir, Charles parou. Ele se virou e reconsiderou Margarete à sua frente. Embora ela estivesse bem escondida, Charles ainda notou sua ansiedade, a mesma ansiedade que vira quando a conheceram. Charles levantou a mão direita e bloqueou a longa franja de Marguerite que cobria a cicatriz e os olhos. As cicatrizes de horror, como centopeias, apareceram na frente de Charles. Desculpe, eu não sabia que você estava fingindo, e você não queria fingir ser assim. Marguerite curvou a cabeça levemente, seu cabelo escorregou da mão de Charles, cobrindo novamente a cicatriz assustadora. Não se desculpe, o governador Júlio e eu nos aproveitamos de você. Além disso, eu não parei. Era completamente verdade. Sua tripulação de mergulhadores profundos e sua marca Futan, deixem a Gal Lial tranquilo. Mas tudo isso vale a pena. Os magos do Mar Ocidental são bombas relógio. Se eles realmente explodirem, tudo no Mar da Terra acabará. Ao ver Margarete evitando o olhar dele, Charles olhou para ela e disse: O que você está escondendo? Eu não sou bom com emoções. Vamos explicar um ao outro. Estou voltando. Margarete se virou para sair, mas foi impedida por Charles. Ele a colocou nos braços com uma das mãos, e seus lábios se pressionaram diretamente. O corpo de Margarete congelou instantaneamente. As línguas escorregadias se entrelaçaram, mas depois de apenas 3 segundos, Margarete mordeu os dentes com força, colocou as mãos no peito de Charles e o empurrou com força. Ela tinha uma expressão tímida e a voz trêmula, gritando para Charles: Não se esqueça de que agora você está casado. Sua esposa está assistindo ao lado. Charles olhou para Margarete em choque. Eu pensei: sim, não posso deixar você ir, mas não quero dizer que estou disposto a compartilhar isso com os outros. A glória da família Cavendish não me permite fazer isso. Meu pai nunca me ensinou tal coisa. Pare de fazer coisas que te desvalorizam. Não quero que você faça isso por mim. Depois que Margarete terminou de falar, ela imediatamente se virou e caminhou em direção à multidão distante. Quando Charles havia acabado de retornar ao convés de seu navio, viu que Ana, que segurava a chaminé, quase não conseguia ficar em pé com um sorriso. Você sabia que ela faria isso há muito tempo, então me deu essa ideia ruim? Charles perguntou com uma ponta de dúvida. Charles estava um pouco estranho agora, porque Ana reagiu dessa maneira, agora parece que ela já sabia o que Margarete estava pensando. Ana enxugou as lágrimas do canto dos olhos com os dedos, caminhou até Charles e a beijou intensamente. Charles estendeu a mão e deu um tapinha forte em suas costas. Viu Margarete ao longe pular no corpo do rei, e começou a caminhar em direção à gigantesca fortaleza. Ah, meu filho confessou seu fracasso e foi injustiçado. Venha, deixe minha mãe abraçá-lo e confortá-lo. Charles lançou-lhe um olhar silencioso. Certo, você deveria voltar se já se divertiu o suficiente. Depois que descer, Margarete, por favor, cuide disso. Ela agora é o nosso acampamento. Depende de você? Claro. Você não acha que a Marguerite está mais atraente agora? Para ser sincero, eu gosto um pouquinho dela. Capítulo 578. Charles continuou embarcando na jornada, não importa o que acontecesse, explorar a escuridão ainda era a principal prioridade. A direção para o traçado 068 era a direção do desfiladeiro. O barco caminhou por aquela estrada por mais de 50 quilômetros e finalmente chegou ao fim.
Contando os mais de 10 quilômetros relatados pela tribo Aik, a raiz que caiu do céu tem 70 quilômetros de comprimento e 1 quilômetro de largura. Uma única raiz pode ter esse comprimento. É difícil imaginar o tamanho dela. O que é isso? Por que está emaranhada no céu acima da terra? Mas não importa o que seja, talvez a raiz caia na cabeça de Charles no próximo segundo, e ele continue a explorar sem demora. Por mais dura que seja a atitude de Júlio, ela só pode sufocar o momento. À medida que a água do mar continua subindo, a mente das pessoas ficará ainda mais abalada. O coração humano é frágil e inconstante. Não apenas as ilhas são engolidas pelo mar, mas também a crença de que todos os humanos na terra e no mar resistem às crises. Se não houver esperança por muito tempo, então quando o ponto zero final for alcançado, a vontade de todas as pessoas no mar da terra entrará em colapso e se tornará escrava do fatanismo. A única maneira de resolver esse problema é encontrar a escuridão. Somente encontrando a escuridão todos os problemas podem ser completamente resolvidos. Os exploradores só podem seguir em frente, pois não têm escolha. Recuar também é inviável. Charles sempre sentiu que quando estava na superfície, o tempo passava rápido. Num piscar de olhos, um mês se passou, e eles chegaram ao traçado da trilha 068. Charles bateu as asas vigorosamente, passando sobre o acidentado deserto de Gobi, medindo a distância das marcas de rastros. Depois de algumas voltas rápidas, Charles desceu em direção ao convés abaixo. Deve ser 068. A distância é a mesma que visualmente. O chefe de tripulação na cabine assentiu e reiniciou o movimento da nave para frente, lentamente, ao longo do trajeto. Como é realmente 068, você pode encontrar esses caras contanto que continue andando. Senhor Charles, água. Lily se esforçou para segurar um copo d'água tão alto quanto o dela e caminhou cambaleante até ele. Charles pegou, levantou a cabeça e bebeu um gole limpo, e estava prestes a ir até a cabine para confirmar sua posição atual. Mas Lily viu a outra parte se ignorando novamente e não ousou mais. Depois de derrubar a garrafa de vidro vazia com toda a força, Lily correu de volta para a cabana acompanhada de ratinhos coloridos. Charles perguntou a Deep, que estava confuso ao lado dele. Você está fazendo bullying com ela de novo? Não, capitão. A Lily não falou comigo nenhum dia. Além disso, estou na casa dos 20. Como posso brincar com ratinhos todos os dias? Deep pareceu muito injustiçado. Vou dar uma olhada, vocês estão olhando para fora. Se notarem alguma anormalidade, acionem o alarme imediatamente. Charles levantou o pé e entrou no corredor estreito. Charles sempre fora muito familiarizado com seu barco. Encontrou a Toca dos Ratos na última despensa do segundo andar. O pequeno mercado está cheio de bugigangas e é transformado em uma mini-cidade tridimensional pertencente ao próprio rato, na qual ratos grandes e pequenos rastejam. Lily, você está aí dentro? Charles arqueou as costas e procurou camada por camada. Vá embora. Eu não quero te ver. Desde que voltou você não se importa mais comigo. A voz chorosa de Lily vinha da camada inferior. Charles se abaixou e olhou para o nível mais baixo. Os ratos lá dentro se espalharam um após o outro. Na parte mais interna, ele viu Lily enrolada em lã e esponja. As costas do ratinho se contraíram, parecendo que ele estava chorando. Charles estendeu a mão para agarrá-la, mas Lily o mordeu com força e correu para o lugar mais fundo. Os dedos de Charles eram ásperos como lixa, e ele não sentiu nenhuma dor, mas a atitude de Lily mostrou que dessa vez ela não perdia a paciência normalmente. Lily, saia. O que houve? Perguntou Charles, agachando-se ao lado do depósito. Lily não respondeu de imediato. Ela esperou até que se passassem mais de 10 minutos. Sua voz embargada vinha do mais íntimo. Por que você sempre fica longe de mim deliberadamente? Sinto que nosso relacionamento está ficando cada vez mais distante. Charles suspirou e disse, eu não te afastei, mas os acontecimentos recentes me impediram de ter tempo livre. Você sabe que está muito corrido agora. Mentiroso! Você não me tratou assim quando estava tão louco procurando pela Ilha da Esperança. Você deve estar me alienando. Se você acha que eu não vou morrer, não se preocupe mais comigo. Me trate como uma ferramenta. Eu não sou criança, eu sei tudo. Já que você quer ferramentas, o rato vai te dar todas elas. Os ratos no mercado estavam agitados, mostrando seus dentes afiados para Charles de vez em quando. Charles se virou lentamente e sentou-se no corredor. Depois de respirar fundo, disse lentamente, Lily, eu realmente me importo com você. Porque eu me importo com você, não quero ferir minha raiva. Você é minha tripulante. Família, eu não tenho casa, você é minha família. A barreira fria pode ser apenas uma proteção, especialmente para Lily, que é muito apegada a si mesma. A inquietação do rato desapareceu lentamente e Lily, sufocada, saiu lentamente com lágrimas molhando os cabelos do rosto, deixando 2 longas marcas de lágrimas. Parecendo muito magoada, ela levantou a mão para olhar para Charles, com a patinha espalmada sobre os dedos dele, e disse com um tom de súplica na voz, Senhor Charles, não me ignore, ok? Eu odeio isso. Estou com frio, mas ainda gosto do velho Senhor Charles. Charles estendeu a mão para segurá-la e acariciou gentilmente sua cabeça com os dedos. Não, você ainda é minha pequena Lily, a artilheira do narval. Quando ouvi isso, Lily chorou ainda mais. Eu não quero um artilheiro, quero que você goste de mim antes que eu morra. O que você está fazendo é uma mentira para mim, certo? Você só quer me satisfazer antes que eu morra. Um dos meus desejos. Você deve ser como um rato que não gosta de mim.
Charles gentilmente enxugou as lágrimas dela com os dedos. www.melnovel.com Lily, eu não desgostei de você, eu só. Charles ficou sem entender o que estava dizendo e não sabia como expressar o significado. Lily se levantou de repente. Então, Sr. Charles, que tal fazermos um acordo? Que acordo? Charles a confiou a si mesmo. Se eu tiver uma maneira de voltar a ser humano, que tal voltar ao passado? Ao ver as lágrimas nos olhos de Lily, que ainda não haviam se fechado, Charles pensou um pouco e assentiu gentilmente. Certo. Não importa qual seja o futuro, você pode concordar com ele primeiro, pelo menos isso pode fazer Lily se acalmar primeiro. Talvez ela esqueça isso depois que se tornar humana. Lily sorriu docemente, fechou os olhos e esfregou a cabeça peluda na mão dele, com uma expressão muito feliz. Capítulo 579. Sr. Charles, Xiao Mau disse que era estranho, mas ninguém é perigoso. De pé no ombro de Charles, Lily traduziu as palavras originais dos ratos exploradores. Charles, carrancudo, segurou o telescópio e olhou para o navio a vapor estacionado no deserto de Gobi à distância. A julgar pelos vestígios, a nave deveria ter partido há 1 mês e meio. Após obter as fotos dos vestígios de 068, Charles deliberadamente enviou várias naves com antecedência para explorar a região, e esta foi uma delas. Entretanto, o atual navio de metal e aço mudou completamente sua aparência, e o casco aerodinâmico é extremamente estranho e retorcido, como se tivesse se transformado em um pedaço de plasticina antes, e depois deixado uma criança brincar por meia hora. Algo deve ter acontecido com este navio. Vamos lá dar uma olhada. Charles terminou de falar, levantou o pé e foi embora. À medida que a distância diminuía, Charles via mais detalhes. Não apenas o metal do casco estava torcido e deformado, mas também o vidro da cabine. O vidro supostamente frágil é torcido e transformado em um espelho resistente. Isso deve ser causado por algum tipo de poder extremamente estranho, mas Charles não conseguia descobrir que tipo de poder era. Há coisas muito mais estranhas na superfície da Terra do que no mar. Crack! Charles tirou a escotilha curva diretamente, e seu olho direito saltou diretamente da órbita ocular e rapidamente rastejou para dentro dela. A aranha era muito rápida. Ela rastejou rapidamente por este corredor ondulado para ter uma visão panorâmica de tudo o que havia lá dentro. O exterior é distorcido, o interior também. As aranhas pretas e vermelhas com suas linhas únicas são tão descoordenadas por dentro. Logo Charles parou na cozinha e entrou. As panelas e frigideiras estavam todas retorcidas, até mesmo os picles nos potes de vidro. A aranha pulou na tábua de corte e derramou suco digestivo na carne seca à sua frente. Tudo é bom, e você pode comer, disse Charles para si mesmo do lado de fora do deck. O tanque de água doce está cheio de cerveja light e não há veneno nele, e o tanque de combustível também é suficiente. Pode-se dizer que não falta nada neste navio, exceto pessoas. A aranha rastejou rapidamente para fora após um longo círculo para dentro e rastejou de volta para a órbita ocular ao longo das pernas da calça de Charles. Bandagens, há suprimentos suficientes a bordo? Charles virou a cabeça e perguntou ao seu primeiro oficial. A água é suficiente, mas as outras estão, quase, pela metade, e reservadas para a viagem de volta. Depois de pensar um pouco, Charles ordenou diretamente à tripulação que coletasse os materiais na estranha nave. Ela já estava ali. Só se os materiais fossem suficientes para continuar a exploração. Quanto ao que aconteceu com as pessoas neste navio, Charles não pensou mais nisso, não era nada mais que a morte. Barris de combustível e alimentos retorcidos foram removidos do interior e levados para o navio de Charles. Todos embarcaram na nave novamente e continuaram a seguir as regras de movimentação do 068. Charles teve outra longa e entediante jornada, mas no terceiro dia de encontro com a nave, uma paisagem totalmente nova apareceu à sua frente, algumas ruínas de casas. No início eram apenas 1 ou 2 pilhas, mas gradualmente mais e mais ruínas e finalmente, uma cidade completa apareceu diante de todos. Em uma cidade especial, onde tudo foi desgastado pelo tempo, alguns prédios altos desabaram e outros permanecem de pé. Tudo parece muito desolado sob a luz roxa. Sr. Charles, o senhor já morou em um lugar assim antes? Lily se inclinou no ouvido de Charles e perguntou com a voz muito baixa, como se tivesse medo de acordar o desconhecido na cidade. Mesmo que parecesse não haver nada ali agora. A linha 068 atingiu a cidade em cheio, abrindo 2 caminhos abruptamente nas ruínas. O barco de Charles movia-se lentamente por essas 2 ruínas. De pé no convés, Charles tentou distinguir qual cidade era e se ele estava na Ásia ou na Europa. No entanto, o desgaste causado pelo vento e pela areia o impediu de ver os detalhes da cidade, e é difícil avaliar quais são os pontos turísticos da cidade. Mas aos poucos ele sentiu que havia algo errado com a cidade. Olhando para ela, era muito estranho. Sempre havia apenas prédios altos e lotados. Isso era obviamente anormal. Nenhuma cidade jamais havia planejado algo assim. Os prédios altos e desgastados com a mesma altura e largura são tão estranhos. Esse estilo frugal lembra Charles da fundação sem motivo. Impossível. Por que a fundação construiu essas cidades aqui? A superfície é perigosa e elas são completamente inúteis. Mas se esta cidade é remanescente da minha época, parece um pouco irracional. São mais de 1000. Será que os vestígios da cidade estão lá? De repente, entre os 2 prédios altos à direita, um olho prismático ereto passou rapidamente.
E o espírito de Charles ficou instantaneamente tenso e imediatamente ordenou que a tripulação entrasse em estado de prontidão para combate. Assim que os canhões do convés dianteiro e traseiro apontaram o cano preto para lá, o dono do olho saiu por entre os prédios. Era um inseto com centenas de metros de comprimento e composto por uma pilha de quebra-cabeças pretos. Parece que está flutuando no ar e se aproximando lentamente de Charles. Ao ver uma criatura tão grande se aproximando, todos ficaram extremamente nervosos. Eles olharam nervosamente para Charles, esperando que ele desse uma ordem de ataque, mas Charles não tinha intenção de fazer nada. Ele olhou fixamente para a parte inferior do inseto, e esse cara não tinha sombra. Capitão, lute ou fuja. A expressão no rosto de Deep era de muita ansiedade, mas Charles ainda o ignorou e encarou o inseto. À medida que a distância se aproximava, todos notaram detalhes que não haviam notado antes. O inseto não estava flutuando. Tinha pernas longas como agulhas densas. Capitão, o que você está fazendo? Ele está chegando. Silêncio, não se mova, fique parado. Os olhos peculiares de Charles viram uma luz peculiar vindo das profundezas do subsolo. Embora fosse estranho, Charles conseguia ver facilmente a luz enterrada no chão. Sob o olhar de todos, o inseto chegou ao topo do convés, e a agulha longa e fina caiu, atravessando os crânios de todos em um instante e perfurando o chão. No segundo seguinte, a longa agulha foi puxada e continuou a cair para a frente. As pernas finas e translúcidas das agulhas são como gotas de chuva, pingando constantemente no corpo de todos e desaparecendo. Lily esticou cuidadosamente sua pequena pata e tocou a longa agulha à sua frente, mas a atravessou. Essa coisa não é física, ou não está mais no mesmo plano que Charles. Capítulo 580. O longo verme atravessou até o barco a vapor e caminhou lentamente para dentro da casa arrumada e lotada. Capitão, o que é isso? O rosto de Deep estava inexpressivo. Sua entidade está no subsolo, e a coisa lá fora é apenas sua sombra, disse Charles, olhando para o subsolo. É como se a sombra de uma pessoa fosse preta, mas a sombra dessa coisa fosse a aparência daquele inseto gigante. A luz peculiar além do horizonte humano está desaparecendo, e somente ele pode ver essa cor. Vendo a crise passar, a tripulação ofegava pesadamente e suando frio continuava batendo no peito. Assim como eles riram do constrangimento um do outro após o resto de suas vidas, alguns pequenos pontos no ar distante imediatamente deixaram todos vigilantes. Depois de receber o segundo par de telescópios, Charles olhou para lá. Era um grupo de aviões espirais em formato de espinha de peixe, mas suas asas não eram mecânicas, mas substituídas por asas de pássaro. Rápido! O turbo é o maior. Vamos seguir. Charles já viu este avião estranho antes. São coisas na 068. E também lutaram contra a força-tarefa na 068. Charles rapidamente se transformou em um morcego e o seguiu rapidamente, com medo de se perder. Enquanto seguisse, ele seria capaz de encontrar 068 o mais rápido possível. Voando baixo no céu, a cidade sob você tem uma vista panorâmica. Comparada ao deserto de Gobi, esta cidade é obviamente muito mais animada. E de vez em quando algumas criaturas estranhas além da imaginação humana surgem dos cômodos dos edifícios. A maioria deles é grande, mas felizmente eles não pareciam ser maliciosos com Charles, nem lançaram um ataque. Embora essa sensação seja estranha, Charles sente que esse lugar é uma cidade, mas mais como uma floresta sem uma única árvore. Esses monstros estranhos formavam uma cadeia ecológica especial ali. Charles chegou a ver algo disfarçado de casa se dividir repentinamente e engolir um caracol gigante que parecia uma mão humana. À medida que a profundidade aumenta, a estrada se torna cada vez mais difícil de percorrer, chegando a abrir rachaduras de vários metros de comprimento em alguns lugares. Felizmente, o navio a vapor utiliza esteiras, caso contrário não seria possível avançar apenas com rodas. Depois de perseguir nesta cidade por 3 horas, Charles finalmente encontrou 068 acompanhado por um enorme rugido. 068 cercado por poeira esmagou lentamente as dezenas de prédios altos à sua frente. Antes, estava no fundo do mar e agora está em terra firme. De baixo para cima, parece cada vez maior. 068 é uma cidade móvel completa. Diante de uma cidade tão grande, tudo que estiver bloqueado será destruído instantaneamente. Charles se transformou em um morcego e circulou bastante em torno de 068. Ele viu um polvo translúcido rastejando no topo das casas mais centrais de 068 e estava constantemente roendo alguma coisa, pelo menos algumas centenas de metros de largura. Charles estava ciente de que algo estava errado. Ele não ficaria surpreso se houvesse monstros na superfície. O que o surpreendeu foi que a força-tarefa acima de 068 não atacou. Você deve saber que a força-tarefa que ele encontrou antes não era assim. Depois de uma rápida olhada ao redor, Charles voltou para o convés. O tempo estava se esgotando e ele imediatamente começou a selecionar os membros para quem iria. 068 é muito alto, além disso, já estivemos lá uma vez. Todos conhecemos a situação geral, então desta vez não precisamos que todos saiam. Curativos, eu, Linda, Deep e Aldrich Severi. Charles levou todos os vampiros a bordo. O mais importante não é o quão poderosos eles podem ser, mas sim que eles saibam voar.
A única linda que não sabe voar é a médica do navio. 068 ainda estava em movimento, e Charles não disse muita coisa. Depois que todos os comandos foram interrompidos, ele voou rapidamente para a frente com a pessoa selecionada. Com a poeira voando, Charles e outros pararam em um beco bem na extremidade da 068. Assim que pousaram, o ansioso Charles ouviu a neve na TV do quarto ao lado, e havia pessoas lá dentro. Agora que você chegou a um lugar e quer saber o que já descobriu antes, é hora de pegar a língua e perguntar. Charles rapidamente fez vários gestos com os dedos, e todos se arrastaram em direção à próxima janela. Saltando pela janela está a sala de estar da casa. Não há ninguém lá dentro, e a neve na TV vem do quarto. A figura de Charles desapareceu gradualmente no ar, e a porta do quarto foi silenciosamente aberta. A TV no canto estava ligada, e um sofá com encosto grande estava colocado em frente à série. A julgar pela sombra, alguém estava sentado ali assistindo TV. Olhando para a tela da TV com flocos de neve barulhentos, Charles pegou um espinho preto e caminhou até lá. No momento em que olhou para baixo, do alto do sofá, ficou atordoado. Havia pessoas sentadas no sofá, mas ele não esperava aquelas duas pessoas. Parece que essas duas pessoas são um casal, mas suas cabeças não são humanas, e sim duas cabeças de pássaros. Além da aparência, o comportamento deles também é extremamente estranho. Os dois corpos se sobrepõem e se contraem em alta frequência. Geralmente Charles só vê isso em jogos com bugs. Quando Charles hesitou em se comunicar com as duas pessoas à sua frente, as duas cabeças de alta frequência se levantaram de repente, e dois olhos de pássaro encararam Charles no estado invisível. A frequência das duas convulsões aumentou repentinamente e com um sopro, os dois se levantaram instantaneamente e começaram a se separar na frente de Charles. Ele não se divide em duas pessoas, mas sim em quatro pessoas pássaros idênticas e sobrepostas, instantaneamente como uma célula. No segundo seguinte, 2 mudou para 4 e 4 para 16. Em pouco tempo, Charles estava cercado por um grande número de pessoas sobrepostas. O que é ainda mais inaceitável é que parte de seu rosto também esteja incrustada nelas. Em vivo. Porra! Charles puxou com força, tirando o rosto dos corpos deles, e as fendas ficaram salpicadas de carne e sangue, como se fossem bebês siameses. O arco branco saltou, atacou todos os divisores. Capitão, eu vou te ajudar. Jeep, vestido com peles vermelhas de animais, chutou com força e correu para dentro. O quarto de repente ficou animado, e os tiros de arco continuaram. Felizmente, embora essas pessoas divididas pareçam muito estranhas, elas não são imunes a danos. Sob o ataque de várias pessoas, os separatistas caíram no chão um após o outro e brilharam algumas vezes antes de desaparecer. Quando todos os divisores foram abatidos e apressadamente, um divisor novinho em folha se refrescou no sofá e continuou assistindo a tela da TV com flocos de neve. Desta vez, Charles não os alarmou novamente e conduziu a equipe lentamente para fora do quarto. O que há de errado com 068? Não era assim quando eu cheguei antes, Charles disse secretamente em seu coração. A superfície parece ter uma influência especial sobre os moradores do 068.